Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. O Mundo Online, parte 10. Capítulo 89. Campo de Refugiados. O Mundo Online. 13 de março. Após 5 dias de preparação, Lin Yi liderou o primeiro esquadrão de cavalaria e Zhao Sihu liderou o primeiro esquadrão de infantaria. Unindo as mãos para destruir o território de um acampamento de saqueadores intermediários, apreendeu um grande número de materiais, bem como 216 moedas de ouro. O Yanshu imediatamente gastou 150 moedas de ouro para a mudança de classe do recém-criado 2º Esquadrão de Cavalaria e nomeou oficialmente Li Minglian como tenente do 2º Esquadrão de Cavalaria. Depois de sair do quartel, ele correu para o mercado intermediário. Gastou 20 moedas de ouro para comprar uma planta de construção de uma oficina de refino de minério de ouro, pronto para entregá-la à divisão de construção o mais rápido possível para iniciar a construção. A negociação entre o Departamento de Reserva de Materiais e a tribo Xuaniao foi realizada de forma muito tranquila. Tian Wenjin convenceu com sucesso Shi Xiong a abandonar a tradição de caça tribal. A tribo dos 1.500 jovens adultos se tornará mineradores em tempo integral na mina de Langan. Em troca, a cidade de Shanghai fornecerá 10.000 unidades de grãos à tribo e os orientará nas habilidades de plantação. O que O Yanshu não sabia era que a razão pela qual as negociações seriam realizadas tão bem era que, em silenciosa aquiescência, o xamã da tribo havia concordado com os termos. Caso contrário, com a personalidade conservadora de Shi Xiong, ele não seria facilmente persuadido. A equipe da guarnição de Langan terminou seu estabelecimento. Consiste em 2 esquadrões, liderados pelos 2 melhores caçadores da tribo, Shi Bon e Shi Lang, respectivamente. O Yanshu reivindicou um lote de equipamentos do arsenal e equipou totalmente os 2 esquadrões, aumentando efetivamente suas capacidades de batalha. Essa não foi a única boa notícia, assim como O Yanshu esperava. O vinho das 3 flores feito por Dudun usando a água da nascente da bacia de Lianzhou foi classificado como produto local especial de Shanghai pelo sistema. O sistema o chamou de vinho das 3 flores de Lianzhou, e pode ser vendido em mercearias com metade do imposto comercial em comparação com os mercados. Em média, cada 3 unidades de grão podem ser transformadas em uma unidade de vinho das 3 flores, que tinha o preço de venda de 1 prata, reduzindo o custo dos grãos e da mão de obra, e também os impostos de 10%, teve um lucro puro de 40 cobres. Um lucro tão alto que certamente foi suficiente para deixar O Yanshu felizmente louco. Sem pensar 2 vezes, O Yanshu listou descaradamente a oficina de vinhos como propriedade não privatizada, colocando-a sob o controle do Departamento de Finanças. Ao mesmo tempo, para maximizar o lucro, ele transformou a oficina de vinhos em uma grande oficina para 1.000 homens. A grande oficina de vinhos teve uma produção média mensal de até 50.000 unidades de vinho de 3 flores, proporcionando a O Yanshu uma renda adicional de 200 ouros todos os meses. Além do lucro, o vinho trouxe outra surpresa para O Yanshu, um fã adicional do território. Vinho Lianzhou 3 flores, vinho especial Shanghai, mais 15% de chance de território atrair amantes do vinho. Dada uma surpresa tão grande, Dudun, o homem que fez tudo acontecer, certamente seria fortemente recompensado por O Yanshu. O Yanshu ofereceu-lhe um salário mensal de 1 ouro, tornando-o imediatamente um dos membros mais bem pagos de Shanghai. E o mais importante, com a ajuda da tecnologia de fabricação de vinho de 3 flores, Dudun era agora um mestre enólogo, o segundo a alcançar o posto de mestre depois do mestre alfaiate Little Sister Mu. 14 de março. Enquanto procurava informações sobre o campo de invasores, a divisão de inteligência militar encontrou um campo de refugiados, a 15 quilômetros do centro da cidade de Shanghai. Sangouzi não se atreveu a atrasar mais a notícia e relatou-a imediatamente a O Yanshu. Campo de refugiados? Isso é raro. Quão grande é? O Yanshu ficou claramente surpreso com a notícia. Meu senhor, existem cerca de 1.500 refugiados. Tantos deles, como eles poderiam sobreviver no deserto? Havia algum tipo de líder? O Yanshu sabia pouco sobre campos de refugiados. Eles são produtos raros da natureza, extremamente difíceis de encontrar. Para sobreviver na região selvagem, seria necessário ser uma pessoa deslocada, vagando até chegar ao território de um lorde jogador, ou viva em uma vila isolada, como a vila de Zaldexians, Zaljiagou, um paraíso longe do mundo exterior. E por último, vivam como invasores ou bandidos, lobos da selva. Mas os campos de refugiados não chegavam nem perto dos 3. Não era como os deslocados, tinham um abrigo constante. Nada como um paraíso isolado, estava totalmente exposto ao deserto. Também não eram invasores nem bandidos, pois eles não eram fortes o suficiente para se protegerem. Um campo de refugiados não era peixe nem ave. Cada campo de refugiados foi formado por acaso. Ou encontraram um local com recursos alimentares suficientes para se alimentarem, ou teriam um líder suficientemente forte para liderar os refugiados e autoproteger-se do perigo de invasores e bandidos. Você está certo, meu senhor, há um líder no campo que atende pelo nome de Jeonglian, de 35 anos, ex-militar, mas que de alguma forma vivia no deserto. Ele tinha uma habilidade bastante forte, sendo capaz de reunir os refugiados desesperados, treiná-los e encontrar seu lugar no deserto, mesmo que eles mal sobrevivessem. O relatório de Sangouzi estava repleto de detalhes sobre Jeonglian.
Mesmo que eles fossem capazes de afastar os invasores e bandidos, mas acho que eles ainda estavam vivendo uma vida pobre? Ou Yanshu, mesmo que estivesse perguntando, mas estava confiante nisso. Mesmo os senhores jogadores que receberam tratamentos especiais estavam achando difícil sobreviver no deserto, nem sequer falam sobre os aborígenes do sistema. Como eles poderiam sobreviver sem o comércio de longo alcance do mercado? Sangolzi olhou para o Yanshu com um par de olhos de adoração, acenou com a cabeça e disse, você adivinhou certo novamente, senhor. Como não havia sementes de grãos nem ferramentas agrícolas, eles não podiam cultivar suas próprias colheitas. O acampamento só podia contar com a mãe natureza dos alimentos provenientes da caça e da pesca. Portanto, suas fontes de alimento não eram verdadeiramente promissoras, eles muitas vezes tinham que consumir vegetais e gramíneas selvagens. Além disso, desde que os lordes jogadores estabeleceram seus territórios na região selvagem, o número de feras selvagens despencou, o que indiretamente tornou sua vida mais difícil. A partir de agora eles estão atingindo o limite, quase se transformando em invasores para sobreviver. O Yanshu acenou com a cabeça, sorriu e disse, isso para nós significaria uma oportunidade. Seria desumano dizê-lo, mas se conseguirmos absorver o campo de refugiados no nosso território, poupar-nos-emos bastante tempo. É uma honra e uma bênção para eles fazerem parte da cidade de Shanghai, não há necessidade de meu senhor se sentir mal por isso. Sangolzi sorriu também. Desde que frequentou as aulas intensivas no Lianzhou College, ele melhorou muito em seus discursos. Parece que os cursos tiveram bastante sucesso. A divisão de inteligência militar abordou Jeong Lian. Shu perguntou. Sim, tive uma breve conversa com ele, apresentei-o brevemente sobre a cidade de Shanghai e a cortesia do senhor pelos talentos. Pelo que vejo dele, ele ficou bastante emocionado, mas para ele, como líder do acampamento, ele estava bastante relutante em ser o primeiro a abrir a boca. Sangolzi sorriu. Bom, então irei visitá-lo pessoalmente. O Yanshu disse que entendia a situação. A viagem ao campo de refugiados pretendia trazer a paz e não a guerra, por isso seria imprudente trazer um exército com ele. O Yanshu trouxe consigo apenas um esquadrão da divisão de inteligência militar, além do primeiro esquadrão de cavalaria. 3 horas da tarde, o Yanshu e suas tropas ficaram em frente ao campo de refugiados. Todo o acampamento tinha 1 quilômetro quadrado, protegido por cercas de madeira. 2 postos avançados ficavam ao lado do portão principal, com 2 sentinelas em cada um deles. Ao avistarem o Yanshu, ficaram nervosos e um deles gritou, nomeie-se como intruso. Eu sou o senhor da cidade de Shanghai, por favor, passe a palavra ao seu líder. Shu, montado nas costas do Black Tornado, respondeu em voz alta. O sentinela ficou chocado e lembrou-se das palavras de seu líder esta manhã, e respondeu imediatamente, que o senhor espere um momento, passarei a palavra ao líder imediatamente. Obrigado. O Yanshu ordenou que todos desmontassem e esperassem pacientemente em frente ao portão de entrada. Após 10 minutos, um estudioso de meia-idade saiu do acampamento. Ele tinha um físico esguio e esbelto, ombros largos e largos, embora seu rosto fosse pálido e pálido, ele tinha um par de olhos penetrantes, vestido com roupas grosseiras. Atrás dele seguiam dezenas de homens, jovens adultos e idosos, todos vestidos com roupas ásperas e também com rostos pálidos e pálidos. Antes mesmo de chegar ao Yanshu, ele já havia aberto a boca. O senhor nos faz uma visita, seja bem-vindo, seja bem-vindo. O Yanshu olhou para Sangolzi, usando os olhos, perguntando se o estudioso era o líder Jeong Lian. Sangolzi acenou levemente com a cabeça, confirmando a identidade do estudioso. O Yanshu então sorriu e respondeu, desculpe pela visita repentina, espero que você me perdoe. Enquanto os refugiados atrás de Jeong Lian olhavam para as cavalarias bem equipadas, seus olhos não podiam deixar de ficar cheios de terror. Eles ficaram terrivelmente impressionados. Vamos conversar lá dentro. Jeong Lian disse enquanto sorria. O Yanshu assentiu e ordenou que os outros ficassem, trazendo apenas Lin Yi e Sangolzi com ele. Enquanto caminhavam pelo campo, os refugiados saíram de suas casas e olharam para eles com curiosidade. A maioria dos refugiados eram como os deslocados, não tinham roupas decentes, apenas roupas esfarrapadas e esfarrapadas. O seu rosto era igual ao dos outros, pálido e pálido. Antes de O Yanshu partir para o campo de refugiados, ele vestiu sua armadura e pegou sua espada, vestido como oficial e parecia um herói glorioso. Os 2 que caminhavam ao lado dele também estavam bem equipados, em comparação com os refugiados, eram como o céu e a terra. O Yanshu deu uma boa olhada no equipamento militar do campo de refugiados, eles só tinham armaduras e armas simples e rudimentares. Ele não conseguia imaginar como Jeong Lian foi capaz de comandar os refugiados e se defender das invasões dos invasores. Ele reavaliou novamente Jeong Lian e valorizou muito mais este último. Este era um homem altamente qualificado em táticas de batalha. Ao entrarem na câmara, sentaram-se de acordo. Para os refugiados, além de Jeong Lian, apenas um ancião e um jovem ficaram para trás, enquanto os outros partiram automaticamente. Deixe-me apresentá-los ao senhor. Jeong Lian disse enquanto apontava o dedo para o mais velho. Este é o Elder Shu, um ex-oficial do departamento financeiro de Yamen. Seguido pelo jovem. Este é nosso oficial militar, Santenjiao, um ex-sargento militar. O Yanshu cumprimentou-os por sua vez, sorriu e apresentou Lin Yi e Sangolzi à outra parte. Ele percebeu que quando estava apresentando Lin Yi, a visão do oficial militar San congelou, cheia de excitação.
Quanto a Sangouzi, os refugiados já o tinham conhecido pela manhã, por isso foi fácil apresentá-lo. Ao conhecer a posição de Sangouzi como secretário da divisão de inteligência militar, uma luz branca repentina brilhou nos olhos de Jeong Lian. Ele havia entendido a situação em seu coração. Para ser honesto, quando Oh Yanshu estava apresentando Sangouzi, ele estava se sentindo um pouco envergonhado, pois o secretário da divisão de inteligência militar de Xanhai tinha esse nome, realmente não era nada adequado. Se houver uma oportunidade no futuro, vamos ver se consigo mudar um nome melhor para ele. Capítulo 90. Em Corporação O Mundo Online. Na sala de reuniões do campo de refugiados, depois de ambos os lados se cumprimentarem, eles entraram no assunto. Oh Yanshu não quis rodeios e disse diretamente: alguns de vocês são talentosos. É incomum também ser tão parecido e também ter um coração tão carinhoso com os cidadãos. Não sou talentoso e inteligente o suficiente, então convido todos vocês e seus residentes a se juntarem à cidade de Xanhai e se desenvolverem juntos. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Aceitamos as boas intenções do Senhor. Por favor, deixe-me perguntar algo desrespeitoso. Se nos juntarmos à cidade de Xanhai, que tipo de tratamento receberemos? Quem perguntou foi o Elder Shu. O Yanshu acenou com a cabeça e riu. Mesmo que vocês não perguntassem, eu também teria que explicar isso a todos vocês. Há um mês, a cidade de Xanhai já havia concluído a privatização. Cada residente recebeu um pacote básico de benefícios que incluía 100 unidades de grãos, 20 unidades de carne, uma peça de couro e um conjunto de roupas básicas, além de 20 moedas de prata, o suficiente para 3 meses. Se os moradores do acampamento ingressarem na cidade de Xanhai, eles poderão, de acordo com suas especialidades, encontrar seu próprio emprego. Aqueles que desejam ser agricultores, o governo lhes atribuirá terras e lhes dará ferramentas agrícolas gratuitas. Aqueles que desejam pescar podem alugar barcos para pescar no mar. Aqueles que desejam trabalhar, o território tem pedreiras, minas e acampamentos madeireiros. Além disso, o território construiu muitas oficinas, fábricas e lojas diferentes. Todos esses lugares precisam de pessoas talentosas. Dando um passo para trás, aqueles sem especialidades podem encontrar um emprego na construção. Portanto, contanto que você esteja disposto a ingressar na cidade de Xanhai, você não terá que se preocupar em não conseguir encontrar um emprego e alimentar sua família. Contanto que você esteja disposto a trabalhar, é natural que você terá uma casa e comida. Quanto a todos vocês aqui, os departamentos políticos e os sistemas militares acolhem sua adição a qualquer momento. Os olhos de Jeong Lian e Shu brilharam. Eles foram infectados pelo que Oh Yanshu havia descrito, com expressões visivelmente abaladas. Se fosse verdade, então era definitivamente melhor do que ficar em um acampamento tão antigo e degradado. Como general, Santenjiao não se comoveu e disse em voz alta: este general tem algo a perguntar. Por favor, fale, general. Oh Yanshu sorriu e disse. Ele sabia que Jeong Lian agia como policial bom e Shu Zenshan e Santenjiao agiam como os policiais maus. As perguntas que ele não queria fazer seriam feitas por aqueles dois. Se nos juntarmos à cidade de Xanhai, como o senhor lidará com nossas tropas? Santenjiao perguntou diretamente a delicada questão do arranjo militar. Como está a situação atual dos militares? Oh Yanshu não se apressou em responder e perguntou. Santenjiao assentiu ao sentir a sinceridade por trás das palavras de Oh Yanshu. Se Oh Yanshu não perguntasse e respondesse, ele não teria acreditado nele. O acampamento tem um plantel de 150 pessoas. Como não tínhamos cavalos, somos principalmente infantaria. Mas todos eles são treinados em tiro com arco e equitação, então, desde que consigam um cavalo de guerra, serão uma cavalaria aceitável. Quanto às tropas que treinou, Santenjiao estava extremamente confiante nelas. Lin Yi, que estava sentado à sua frente, riu, obviamente não acreditando em suas palavras. Oh Yanshu assentiu. Suas unidades, eu naturalmente acredito em você. Que tal isso? Darei a você um esquadrão de cavalaria enquanto os 50 homens restantes serão tropas de reserva. Quando chegar a hora certa, eles serão transformados em tropas operacionais. Que tal? As tropas de reserva foram apenas a melhor tentativa de Oh Yanshu de evitar uma situação ruim. A cidade de Xanhai não tinha um exército de reserva. O próprio Santenjiao sabia que a outra resposta de Oh Yanshu teria sido deixar as 150 pessoas formarem um esquadrão, expulsando as restantes. Levando em conta os feridos e aqueles cujas condições corporais caíram devido à falta de nutrição, eles mal conseguiam atingir 100. Assim, Santenjiao não tentou pedir mais e, em vez disso, aceitou silenciosamente. Depois que Oh Yanshu respondeu às perguntas de ambas as pessoas, ele se virou para Jeong Lian para guardar sua opinião. Jeong Lian e Santenjiao trocaram olhares e ele sorriu. Siri é tão sincero e gentil que estamos lutando para nos manter aquecidos e cheios no deserto, lutando por nossas vidas todos os dias. Conseguir a ajuda do Senhor é nossa boa sorte. Agradeço ao Senhor em nome dos 1.500 residentes do acampamento pela ajuda do Senhor. Ótimo, com toda a sua ajuda, é como se estivéssemos adicionando asas a um tigre. Oh Yanshu riu. Depois que ambos chegaram a um acordo, Oh Yanshu aproveitou a oportunidade para analisar todas as 3 estatísticas. Nome, Jeong Lian, ouro. Identidade, residente da cidade de Xanhai. Ocupação, estrategista. Lealdade, 75. Comando, 35. Força, 15. Inteligência, 55. Política, 60.
Especialidade: elaborar estratégias, aumentar o poder de combate das tropas em 5%, proficiência tática, aumentar a velocidade de movimento das tropas em 10%. Avaliação: nasceu como estudioso, altamente inteligente, capaz de elaborar estratégias e altamente leal. Como esperado, Jeong Lian era um estrategista típico, e ele se inclinava para os militares, dando-lhe 2 bufos incrivelmente fortes. Nome: Xu Zhengshan, prata. Identidade: residente da cidade de Shanghai. Ocupação: funcionário público jurem. Lealdade: 75. Comando: 15. Força: 12. Inteligência: 40. Política: 50. Especialidade: detalhado, aumentar a receita fiscal do território em 5%. Avaliação: aprovado nos exames imperiais, personalidade cuidadosa, moralmente correto, experiente em política, um raro talento em assuntos governamentais. O Elder Xu certamente foi uma boa surpresa. Ele não era apenas um talento de nível prata, mas também tinha muita experiência. Nome: Santenjiao Prata. Identidade: residente da cidade de Shanghai. Ocupação: posto básico geral. Lealdade: 75. Comando: 35. Força: 35. Inteligência: 20. Política: 20. Método de cultivo: lei da lança do exército, 6 posturas. Equipamento: lança de cavalo requintada. Avaliação: nascido militar, nascido com força de nível divino, bom no uso de lança de cavalo. Santenjiao não parecia simples. A lança de cavalo era a arma perfurante de armadura mais forte durante a Era das Armas Frias, extremamente difícil de entender e para aperfeiçoá-la, precisava de muito treinamento. Os 3 eram talentos que faltavam desesperadamente na cidade de Shanghai, deixando o Yanshu encantado. A migração dos refugiados precisaria de muito trabalho, mas estas coisas eram naturalmente preocupação de Jeong Lian. Já era tarde, portanto o Yanshu não ficou mais no campo de refugiados. Ele deixou Sangouzi lá para coordenar e trouxe o resto da cavalaria de volta para a cidade de Shanghai. A adição de 1.500 pessoas era algo para o qual a cidade de Shanghai precisava se preparar. Felizmente, a cidade de Shanghai não era como a antiga vila de Shanghai. O Departamento de Reservas Materiais dispunha de recursos suficientes para construir as casas para todas estas pessoas. O Yanshu também planejou enviar 400 deles para a vila de Kyushui para ajudá-la a chegar à cidade de Grau 1. Terceiro mês, 15º dia. Os refugiados começaram a migrar para a cidade de Shanghai caminhando lentamente. O Yanshu organizou especialmente o primeiro esquadrão de cavalaria para proteger sua segurança. Às 11 horas da manhã, o Yanshu conduziu os vários funcionários à cidade de Shanghai e esperou nos portões da cidade por Jeong Lian. As muralhas da cidade e as suas instalações secundárias já estavam construídas. Como o portão principal da cidade de Shanghai, o portão norte se abriu para revelar uma torre de tijolos, de aparência majestosa e repleta de muitas instalações de estilo de vida. Além de recursos hídricos e alimentares, também armazenava grandes quantidades de óleo quente, madeira em rolamento, etc., incluindo recursos de guerra. No topo da torre estacionou um esquadrão de infantaria e 2 arqueiros. Na frente da torre havia muitas bandeiras da cidade de Shanghai presas nela. As bandeiras foram desenhadas por O Yanshu. O fundo azul foi dividido em 2 com ouro. O topo era um vulcão, jorrando magma quente onde um dragão dourado o envolvia, parecendo feroz e majestoso. A porta abaixo da torre tinha 6 metros de largura e no topo estavam gravadas as palavras Shanghai. As 2 enormes portas de madeira foram encapsuladas com grossas camadas de metal e pontas de metal foram marteladas nelas, fazendo com que parecesse uma fera. Em cada um dos lados havia também uma passagem secundária, com 4 metros de largura e 5 metros de altura. Em circunstâncias normais, a porta principal ficava normalmente fechada e os visitantes utilizavam as portas secundárias. Não muito longe das portas secundárias havia 2 trincheiras. As trincheiras tinham 2 níveis, o superior tinha 6 buracos para flechas e o inferior tinha 5. Cada área de buracos para flechas tinha um topo arqueado que podia ser aberto e fechado. As trincheiras também tinham um túnel com 3 buracos para flechas de frente para o Rio da Amizade. Isso os ajudou a matar pessoas que estavam invadindo. As trincheiras foram misturadas como uma só nas muralhas da cidade, garantindo a segurança dos soldados que se escondiam lá dentro. Na frente das portas da aldeia havia uma enorme ponte suspensa de madeira que se estendia até o lado oposto do rio de 8 metros de largura. Como o Rio da Amizade ficava a apenas 1 metro da parede, a ponte pêncil, de 6 metros de largura e 9 metros de comprimento, funcionava por meio de roldanas fixadas nas paredes e podia ser puxada e baixada à vontade. Exceto em tempos de guerra, em circunstâncias normais ele seria derrubado. Para garantir que se houvesse uma guerra e a ponte suspensa pudesse ser elevada, ela seria testada todas as semanas. Quando os refugiados viram um muro tão majestoso, ficaram boquiabertos. Comparado a este muro, o acampamento em que eles permaneceram era praticamente uma tribo atrasada. Com uma parede tão forte protegendo-os, eles instantaneamente se sentiram mais calmos e seguros. O descontentamento por terem precisado migrar havia diminuído. Os líderes se entreolharam. Seus dias difíceis finalmente terminaram. Jeong Lian ficou chocado. Não que ele nunca tivesse visto muros tão altos antes. Na verdade, comparado à capital imperial, este muro não era nada. O que o surpreendeu foi que a cidade de Shanghai, que estava apenas na fase de cidade, tinha a capacidade de construir uma estrutura tão forte e estável.
Pode-se dizer a partir disso o quão clarividente o senhor era. Capítulo 91. Departamento de Assuntos Militares, o Mundo Online. Depois de finalmente ver Jeonglian e seu grupo chegarem, Oyanshu conduziu os oficiais para recebê-los, dizendo: Bem-vindo Jeonglian. De agora em diante somos uma família. Jeonglian não se atreveu a negligenciá-lo e curvou-se, dizendo respeitosamente: Obrigado, senhor. Este arco prometia lealdade. Desde então, eles serão tratados de forma diferente como líderes e servos e não poderão falar como se fossem do mesmo nível. Todos que seguiram atrás se curvaram. Os residentes normais até se ajoelharam e disseram em voz alta: Saudamos o senhor. Oyanshu naturalmente entendeu o profundo significado por trás disso e aceitou suas saudações. Ele avançou e ajudou Jeonglian a se levantar, sorrindo. Vamos, pedi aos meus homens que preparassem vinho para receber todos vocês. Depois de dizer isso, ele conduziu pessoalmente Jeonglian em direção à mansão do Lorde. A cidade de Xanhai estava passando por uma reconstrução e por toda parte havia canteiros de obras. Jeonglian prestou atenção ao longo do caminho, vendo que o traçado da cidade era lógico e as posições dos edifícios estavam alinhadas. No caminho, ele viu os moradores com roupas limpas e parecendo muito revigorados e energizados. Isso só poderia ser visto por pessoas que viviam uma vida suficiente e próspera. Jeonglian não pôde deixar de assentir. Parece que as promessas de ontem não foram tão absurdas e a cidade de Xanhai era tão próspera quanto ele havia mencionado. No salão de banquetes da mansão do senhor, Oyanshu organizou um banquete para dar as boas-vindas a Jeonglian, Xu Zenshan e Santenjiao. Os 3 diretores e o representante militar general Shi também estavam lá. Quanto aos demais refugiados, Oyanshu colocou-os sob os cuidados do Departamento de Reservas Materiais. Antes de começar o banquete, Oyanshu apresentou todos uns aos outros. Daquele dia em diante eles trabalhariam juntos e este foi um ótimo momento para nos conhecermos. Essas pessoas da cidade de Xanhai eram todas figuras de irmãos mais velhos. Além de Yinjiu, eles eram pessoas famosas na história, por isso naturalmente cuidariam dos recém-chegados. Os 3 eram diferentes, recebendo choques e surpresas um após o outro. Eles não podiam imaginar que uma cidade de grau 2 pudesse reunir tantos talentos. O pouco orgulho que eles tinham antes de virem para cá foi apagado. Quando Santenjiao viu o general Shi, ele não conseguiu reunir nenhum espírito de luta. Quando viu Lin Yi e as outras pessoas ao redor de Oyanshu, ele pensou que eles eram os generais mais fortes da cidade de Xanhai. Mal sabia ele que eles escondiam um general especial. Após a festa, Oyanshu não se apressou em dar-lhes deveres e deixá-los descansar. 14 horas da tarde, sala de reuniões da mansão do senhor. Os 3 diretores, 14 secretários, um presidente da organização e todos os capitães e funcionários superiores estavam reunidos para a reunião. Oyanshu disse: Desta vez chamei todos vocês aqui para ajustar a estrutura organizacional. À medida que nossas forças armadas aumentam, há cada vez mais coisas que dizem respeito a isso. Desde apoio logístico, design de armas e equipamentos, gerenciamento e destacamento de soldados, design de táticas, etc. Por isso, sinto que há necessidade de estabelecer um departamento que se concentre em assuntos militares. Como os assuntos militares estavam na ala oposta aos assuntos governamentais, Oyanshu sempre tentou encontrar um gerente adequado para assumir o controle organizacional. Agora com Jeonglian, esta foi a oportunidade perfeita. Decidi estabelecer o Departamento de Assuntos Militares, e seu presidente será Jeonglian. A divisão de inteligência militar e a divisão de arsenal estão sob sua responsabilidade. Além disso, a divisão de recursos e a divisão de logística de combate também estão sob sua responsabilidade. A criação do Departamento de Assuntos Militares resultou em grandes mudanças no Departamento de Administração e no Departamento de Reservas Materiais. Foi por isso que convidou todos os 3 departamentos para esta reunião. A partir de hoje, os 3 departamentos da cidade de Xanhai se tornariam 4, e Jeonglian se tornaria um dos 4 dragões da cidade de Xanhai. Jeonglian levantou-se entusiasmado, dizendo em voz alta: Obrigado, senhor, pela sua confiança, não vou decepcioná-lo. Oferecer tal chance a uma nova pessoa mostrou absoluta confiança nele, fazendo-o sentir-se tocado. Xu Zenshan e Santenjiao, vendo que seu líder foi colocado em uma posição tão importante, seu último resquício de preocupação desapareceu. Eles começaram a realmente assimilar e pensar que faziam parte da cidade de Xanhai. Oyanshu manteve o princípio de confiar nas pessoas e não duvidar delas. Ele acreditava que com sua habilidade, Jeonglian seria capaz de administrar o Departamento de Assuntos Militares e compartilhar algumas de suas preocupações. As divisões do Departamento de Assuntos Militares não estavam completas e Oyanshu não queria apressar e construí-lo imediatamente. Por isso ele decidiu deixá-lo crescer e esperar um pouco antes de fazer tais mudanças. A criação do Departamento de Assuntos Militares resolveu a bagunça e o caos na divisão de inteligência militar. Pode-se dizer que a antiga divisão funcionava de forma independente, mas também estava sob a liderança do general Shi, como uma espécie de unidade de reserva, não tendo uma alocação adequada. A divisão de arsenal assumiu a responsabilidade de construir armas e equipamentos, e assim esta questão foi resolvida. Zhao Yofan, da divisão de logística de combate, foi rebaixado a vice-secretário devido ao seu mau desempenho na avaliação de final de ano.
Ele já havia sido reintegrado como secretário e agora que sua divisão havia sido transferida para o Departamento de Assuntos Militares, o início da independência militar havia começado. À medida que a divisão de logística de combate foi embora, a posição do Departamento de Recursos Materiais caiu mais uma vez. No entanto, isso era inevitável, pois o departamento foi criado para resolver os problemas que surgiram com a privatização. Agora que a privatização estava a progredir bem, a maioria das funções do departamento não conseguia acompanhar a velocidade do progresso e precisava de ser libertada. O escritório do Departamento de Assuntos Militares já foi organizado por Oyanshu. Para ser construída no Distrito Militar Nordeste, será necessária uma base 4 em 1 para todas as 4 divisões que estão sob o Departamento de Assuntos Militares. Sem problemas. Aldevan acenou com a cabeça e disse: este arranjo ocorreu em primeiro lugar porque a mansão do Lorde não tinha mais espaço de trabalho e em segundo lugar, seja para a divisão de arsenais ou para o quartel, todos estavam no distrito militar, então seria mais conveniente abrigar o departamento ali. Após a reorganização do Departamento de Assuntos Militares, Oyanshu virou-se para olhar para Yinjiu e sorriu. Yuer, encontrei um talento para o seu departamento, mas não sei se é fácil entrar no seu departamento? Irmão mais velho, não me provoque assim, os outros não sabem, mas você deveria saber o quanto estou ocupado. Ter alguém para dividir a carga é o que eu quero desesperadamente. Oyanshu acenou com a cabeça e anunciou: decidi nomear Xu Zenshan como vice-diretor do Departamento Financeiro e também secretário da Divisão de Negócios, ao mesmo tempo que retirava o cargo de secretário de Yinjiu. Xu Zenshan levantou-se e curvou-se, agradecendo com entusiasmo. Obrigado, senhor, pela sua confiança, não vou decepcioná-lo. Xu Zenshan tinha muita experiência em assuntos governamentais e seria de grande ajuda para o departamento financeiro. Com seus anos de experiência em diferentes departamentos e divisões, seria fácil para ele gerenciar a divisão comercial. Oyanshu também não queria que todo o esforço e tempo de Yinjiu fossem gastos na divisão de negócios e queria que ela controlasse o quadro geral. Depois de organizar a estrutura do governo territorial, Oyanshu manteve todo o pessoal militar para realizar uma reunião militar. As pessoas que se juntaram além dos capitães da cidade de Shanghai, havia também o capitão do esquadrão de proteção da vila de Kyushui, Zandanil. Até mesmo Pei Donglai, que estava ocupado treinando na cidade de Beiyue, trouxe Zhou Feng e Youfan para voltar correndo. Youfan era um bandido aquático de elite, então, após ser recomendado por Pei Donglai, foi promovido a capitão do 2º Esquadrão da Marinha. O Sr. G não é apenas nosso diretor de assuntos militares, mas também nosso conselheiro de guerra. O ataque da primavera é de extrema importância. O Sr. G irá organizar e comandar isso. Suas ordens são as mesmas que as minhas. Você deve ajudar e seguir suas ordens com o melhor de suas habilidades. Não seja negligente. Oyanshu disse diretamente. Seguiremos suas ordens. A autoridade de Oyanshu nas Forças Armadas foi incontestada, pois todos os líderes foram escolhidos e nutridos por ele. Muitos deles tinham dúvidas, mas ainda assim deixaram isso de lado e ouviram as instruções de Oyanshu. O planejamento e o comando militar não eram o ponto forte de Oyanshu. Como uma pessoa moderna, era difícil ter tal conhecimento, especialmente sobre a guerra da Era das Armas Frias. Ele aprendeu apenas um pouco com livros e filmes e ainda estava no estágio de aprendizado e compreensão. Por isso, ele cedeu um pouco do poder ao mais experiente Jeong Lian para liderar o Spring Assault. Depois disso, Oyanshu apresentou San Tenjiao a eles. Ele estaria no comando do 3º Esquadrão de Cavalaria formado por 100 homens do campo de refugiados. Como está indo o treinamento das tropas? Oyanshu seguiu em frente. Para responder ao senhor, está tudo indo bem. O campo misto já iniciou o treinamento coordenado entre tropas de infantaria e cavalaria. Acreditamos que eles estarão afiados e prontos para a batalha em breve. Os bárbaros da montanha também se adaptaram à vida militar e estão se misturando bem com os outros soldados. O general Shi respondeu. Muito bom. Além deles, não se esqueça do recém-construído 3º Esquadrão de Cavalaria. Devemos ajudá-los a se misturar ao acampamento e se acostumar com a disciplina militar. Entendido. E o Esquadrão de Proteção da Aldeia Kyushui? Zandanil se destacou e disse em voz alta: Senhor, não se preocupe, depois do último erro, treinamos ainda mais para reconquistar nosso orgulho e honra. Posso prometer que o atual Esquadrão de Proteção da Aldeia não é mais fraco do que qualquer esquadrão de infantaria. Oyanshu acenou com a cabeça e virou-se para Pei Donglai. E a marinha? Pei Donglai imediatamente se levantou e respondeu: Senhor, depois de meio mês de treinamento, os 2 esquadrões estão completamente em formação e podem ser lançados na batalha. Oyanshu soltando um suspiro de alívio, ele sorriu. Isso é bom. Já que é assim, o Spring Assault pode ser iniciado em breve. Diretor G. Presente. Eu incômodo você a usar esses 2 dias para se familiarizar com as várias tropas em cada área e criar um relatório de batalha detalhado para mim de acordo com um relatório de reconhecimento da Divisão de Inteligência Militar. Oyanshu ordenou. Não se preocupe, senhor. Quanto ao arranjo de invasores perto da região fronteiriça, já tenho algum entendimento, prometo completar a missão. Jeong Lian disse com confiança. Bom, então aguardarei as boas notícias. Oyanshu disse. Capítulo 92. Provocação. O mundo online. 7 de maio. Di Shen mais uma vez saiu com força.
Aviso do sistema. Parabéns ao jogador Di Shen por ser o primeiro Lorde no servidor da China a atualizar para a cidade de grau 3, recompensado com 1.100 pontos de mérito. Aviso do sistema. Parabéns ao jogador Di Shen por ser o primeiro Lorde na China a atualizar para a cidade de grau 3. Aviso do sistema. Parabéns. A cidade de Andan levou apenas meio mês para passar de uma cidade de grau 2 para uma cidade de grau 3, finalmente recuperando o primeiro lugar na China e quebrando o domínio da cidade de Shanghai. O mundo exterior estava agitado lentamente, as dúvidas em relação a Oyanshu começaram a se espalhar. Muitas pessoas acham que os 6 tiranos de Andan tinham uma formação sólida e que a única razão pela qual Oyanshu assumiu a liderança foi puramente por sorte. Agora que Di Shen mostrou sua força, a cidade de Shanghai não é nada. Tais pensamentos eram certamente comuns, já que em todos os lugares nos fóruns havia postagens rindo e zombando da cidade de Shanghai. Alguns estavam zombando, enquanto outros achavam que era lamentável e inútil, enquanto a maioria estava lá para causar problemas. Primeira postagem. A história da cidade de Shanghai foi destruída. Di Shen é o rei do servidor chinês. Segundo post. O cavalo preto foi lavado de branco, a glória da cidade de Shanghai não existe mais. Terceira postagem. Começando por Shan Zhongxiong, a discussão sobre a ascensão e queda de Qiu Wei. Quarta postagem. A estrela cadente caiu, presto homenagem à glória passada da cidade de Shanghai. Quinto post. 2 homens competindo, Di Shen assume a liderança. Sexto post. Isso prova que o modo senhor é apenas para pessoas ricas, jogadores normais perderão. Sétimo post. Quem será o próximo cavalo preto? Vamos esperar para ver. Oitavo post. 6 tiranos de Anda provaram seu valor novamente. Há uma chance de um reencontro? Até mesmo os outros membros da aliança Andan, Zanlang e Chapojun, também saíram para torcer por Di Shen, zombando da cidade de Shanghai para fortalecer a reputação da aliança Andan. Como era de se esperar, Oyanshu não teve falta de apoiadores. Muitos jogadores o consideravam o jogador representativo dos jogadores comuns e o tratavam como seu modelo. Gong Shengxi e Shunlong Jianshui, bem como outros líderes, saíram para torcer pela cidade de Shanghai. Primeiro post. Apoiamos a cidade de Shanghai. Não suporto aqueles palhaços que ficam tão arrogantes quando têm uma pequena vantagem. Segunda postagem. Boa sorte Qiu Wei, sempre apoiaremos você. Terceira postagem. Nosso porta-bandeira não morrerá, nossa fé não será destruída, a cidade de Shanghai fique aí. Quarta postagem. Qiu Wei, você é nosso orgulho, destrua Di Shen. Quinta postagem. A lenda continua, apoiamos a cidade de Shanghai, apoiamos Qiu Wei. Os apoiantes de ambos os lados entraram numa guerra de palavras, disparando comentários uns sobre os outros, tornando-a muito animada. Naquele momento, Di Shen anunciou de repente através do canal global, Qiu Wei, apenas uma batata frita. Originalmente, Oyanshu não prestou muita atenção à guerra de palavras no fórum. A rápida velocidade de atualização da cidade de Andan era o que ele esperava. Vendo que tinha tantos apoiadores, ele também ficou muito emocionado. Porém, desta vez Di Shen foi muito arrogante, o que estava além do que ele poderia suportar. Enfrentando a provocação de Di Shen, Oyanshu não optou por se esconder e em vez disso provocou: vou deixar você ser arrogante por alguns dias. Desta vez, ele considerou Di Shen um inimigo, sem nenhuma chance de reconciliação. Ele não esperava que essa pessoa tivesse corrido para alcançar os objetivos míopes. Ele convidou um grande número de jogadores para o seu território, o que certamente afetaria o desenvolvimento futuro de diversas produções no território. Não se deve olhar para o quão grande Di Shen está agora, ele definitivamente enfrentaria problemas no futuro. Provavelmente não muito tempo depois, ele não apenas não acompanhará o Yanshu, como também não seria o líder dos 6 tiranos de Andan. Assim, depois de gritar no canal de anúncios global, o Yanshu ficou quieto. Ele não se preocupou com as discussões no mundo exterior e preparou-se pacientemente para a ofensiva da primavera. O Yanshu não se importando não significava que os outros também não se importariam. A guerra de palavras dos 2 atuais líderes elevou esta situação a um novo nível e vários poderes estavam a discutir como lidar com ela. Salão de reuniões da consonância Town, as 4 flores foram colhidas mais uma vez. Irmã mais velha, o que você acha da provocação de Di Shen? Zilu Olan perguntou. Quais podem ser meus pensamentos? A verdade é aparente, Di Shen só quer parecer bem para reconstruir a reputação da aliança Andan e recuperar sua posição como líder da China. Bai Hua disse. Isso mesmo, ele quer pisar em Qiu Wei para subir. Parece que ele fez bons cálculos e parece ter tido bastante sucesso. Todos os comentários nos fóruns estão zombando da cidade de Shanghai. Embora a maioria sejam pessoas que ele contratou para apoiá-lo, não devemos excluir o fato de que muitas pessoas que não conseguem ver a situação real podem ter os mesmos pensamentos. Sing Yi acrescentou. Zilu Olan ficou surpreso e perguntou curiosamente. O que a quarta irmã quis dizer é que você não acha que o plano dele vai funcionar? Claro. Atualizar para uma cidade de grau 3 foi apenas um pequeno salto, contanto que se usassem jogadores para compensar a população do território que você poderia atualizar facilmente. Somente pessoas como Di Shen se gabariam disso como palhaços. A consideração mais importante seria da cidade de grau 3 para o condado de grau 1. Com base nas tendências do sistema, definitivamente teria alguma tarefa ou requisitos difíceis. Não foi assim que a cidade de Shanghai conseguiu sua liderança em primeiro lugar? Você não viu que a resposta de Wei? Ele estava obviamente muito calmo.
Xingyi explicou. Não admira que ela fosse a mais esperta, sendo capaz de ver o cerne do problema. Bai Hua acenou com a cabeça. Quarta irmã está certa. Há também um ponto. Não sei se você percebeu. Que ponto? Eles perguntaram curiosos. Qiu Wuyi nos deu um método de privatização. Bai Hua disse. O significado da irmã mais velha é? Isso mesmo. Bai Hua acenou com a cabeça. Yan, vocês dois podem parar de fazer charadas mudas. Que sentido? Hong Ying, que não conseguia entender nada, gritou. A partir dessa estratégia de privatização, parece que ele tem um profundo conhecimento do jogo, e podemos confirmar que ele era um jogador beta. Além disso, sua participação também foi muito alta. Acho que Qiu Wuyi provavelmente entendeu os requisitos necessários para atualizar a cidade, e foi por isso que ele poderia definir tal plano com um objetivo definido em mente. Foi por isso que ele seria capaz de obter uma liderança inatacável e obter o título da primeira cidade. Bai Hua explicou. O cérebro de Lu Zilan funcionou rápido e já havia reagido, dizendo com incerteza. O que a irmã mais velha quis dizer é que Qiu Wuyi já conhece os requisitos para atualizar para um condado de grau 1 e que eles são muito difíceis. Mesmo com a habilidade de Ji Shen, ele não seria capaz de concluir em pouco tempo, e foi por isso que ele foi tão destemido? Isso mesmo. Mas como isso é possível? Ziluola não conseguia acreditar naquela informação que alguém com uma origem familiar tão profunda como Ji Shen não poderia saber. Como Qiu Wuyi saberia? Bai Hua riu. Em primeiro lugar, este é apenas o meu palpite. Em segundo lugar, o jogo é muito misterioso, baseado na personalidade de Gaia, e tais coisas acontecem não é nada raro. Falando em detalhes, você notou que de todas as pessoas da aliança andam torcendo por Ji Shen, faltou uma pessoa? Xingyi disse. Feng Qiuan? Isso mesmo. Sobre essa pessoa, o que a irmã mais velha sabe? Bai Hua balançou a cabeça e riu amargamente. Ela não entrou em nenhum jogo antes, então como eu saberia de alguma coisa? O que eu sei são apenas informações básicas reveladas nos fóruns. A irmã mais nova tem algumas especulações. Xingyi sorriu. Ah, rapidamente, diga-nos. Xingyi acenou com a cabeça. As pessoas que Feng Qiuan está representando são um poder conjunto. Qualquer pessoa na aliança não seria capaz de enfrentar Ji Shen sozinha, portanto eles só poderiam se unir. Esse tipo de equipe depende muito da capacidade de liderança do líder. Para Feng Qiuan conseguir se destacar mostra sua habilidade. Sua história foi revelada nos fóruns e que ela era de uma das maiores famílias da aliança, a família Feng. A família Feng era uma família especial. Os homens eram colocados acima das mulheres. Os homens não precisariam se envolver em nenhum assunto familiar e apenas brincariam o dia todo, mantendo os mais altos poderes da família. As mulheres faziam todo o trabalho, mas no final são os sacrifícios para a família. O nome Feng Qiuan é a melhor descrição para a família Feng. A conjectura da irmã mais nova é que, como membro feminino mais brilhante em algumas centenas de anos, ela não queria ser a próxima marionete e sacrifício. O que ela queria era um aliado oculto que não fosse membro dos 6 tiranos de Andan, portanto Qiu Wuyi era o mais adequado. Você notou que durante o cerco das feras, quando a cidade de Shanghai se tornou a primeira, Feng Qiuan enviou seus parabéns. E desta vez, quando a aliança Andan se uniu contra Qiu Wuyi, ela não participou. A partir disso, podemos dizer que ela não tem o mesmo coração da aliança Andan e quer trabalhar e cooperar com Qiu Wuyi. Bai Hua assumiu a liderança para aplaudir, elogiando. Não é de admirar que você seja nosso pequeno Zuji. Com pistas tão pequenas você pode fazer grandes conjecturas e ver o cerne da situação. Xingyi ficou um pouco envergonhado. Isso foi apenas um palpite, quem sabe se é exato. Ok, não importa o que aconteça, devemos confiar em nossos aliados. Quanto a outras coisas, não vamos nos importar e apenas fazer o bem do nosso lado. Bai Hua concluiu. Capítulo 93. Força imparável, o mundo online. Enquanto isso, no escritório do Lorde da cidade da Fênix Caída, irmã, o lado de Ji Shen permanece em silêncio contra nós para expressar sua insatisfação. Uma pequena estrategista feminina de 18 anos disse. Na cidade de Fallen Phoenix, além do senhor da cidade Feng Qiuan, havia também 4 membros principais, King Luan, Juqi, Eitian e Shueia, as princesas dos 4 clãs principais da aliança. Essas 4 garotas foram todas bem avaliadas em termos de aparência e habilidades. HMPH, quem ele pensa que é? Comportando-se de forma tão arrogante, nos juntamos à aliança Andan, mas isso não significa que ele pode nos dar ordens como se fossemos alguns peões. King Luan, vai e diga a eles que nós, Fallen Phoenix, temos nossa própria posição. Não vamos ceder a eles e a cidade de Andan não tem o direito de interferir. Feng Qiuan franziu a testa e a raiva podia ser vista claramente em seu lindo rosto, pois ela estava extremamente descontente com o arrogante Ji Shen. Entendido, mas irmã, por que você apoia tanto aquele Qiu Wuyi? Ele é realmente tão poderoso? Perguntou um curioso King Luan. Você não entenderia. Feng Qiuan disse enquanto franzia a testa e murmurava. Ao ver isso, King Luan decidiu dar a Feng Qiuan algum tempo a sós e saiu em silêncio. No dia 18 de março, a operação de assalto da primavera na cidade de Shanghai começou oficialmente. Suas primeiras vítimas foram os 2 campos intermediários de bandidos.
3 esquadrões de cavalaria juntamente com 3 esquadrões de infantaria do campo principal, esmagaram os campos de bandidos, um por um, com força imparável sob o comando de Jeronglian. A operação apreendeu 387 moedas de ouro, enormes quantidades de equipamentos e suprimentos, e capturou 67 bandidos e 241 militares não combatentes como prisioneiros de guerra. No mesmo dia, a cidade de Kyushui também trouxe boas notícias. Sob a liderança de Zandanil, o pelotão da guarnição aniquilou e aboliu um acampamento de bandidos de base baixa. Quanto ao saque, o Yanshu não tocou neles e entregou totalmente a cidade de Kyushui. No dia 20 de março, após um dia de descanso, as forças de Yanshu lançaram novamente o ataque. A vítima desta vez foi o único acampamento de invasores avançados dentro da fronteira. Para ser infalível, Jeonglian até transferiu as tropas guarnecidas na cidade de Kyushui para participarem da operação. Jeonglian primeiro ordenou que o esquadrão de infantaria provocasse os inimigos a fim de atrair suas forças principais para fora do forte. Ele então comandou o esquadrão de cavalaria para perfurar as fileiras inimigas por trás assim que todos saíssem de seu forte, destruindo-os com um único ataque. O resultado foi gratificante. Eles apreenderam 825 moedas de ouro, enormes quantidades de armamento e capturaram 232 bandidos e 375 não combatentes como prisioneiros de guerra. Além disso, eles também adquiriram um pergaminho territorial, 5 fichas de trabalho de funcionário público e uma pedra espacial de nível médio. Rolagem territorial 2, a taxa de atração de pessoas talentosas especiais aumenta em 5% após o uso. Pedra espacial classificação média aumenta a capacidade de armazenamento em até 100 metros cúbicos após o uso. O pergaminho territorial e a pedra espacial foram usados diretamente por Yanshu. Quanto aos 5 tokens de emprego de funcionário público, eles foram entregues a San Yanon, do Xiaolanlan, Zhao Youfan, Yang Yun e Yuan Xiaoping. No final, além da divisão de inteligência militar, da divisão de arsenal e da divisão de segurança, os principais oficiais das outras divisões avançaram os seus empregos para funcionários públicos, aumentando a eficiência da administração da cidade de Xanhai para um nível superior. Sun Gouzi, secretário da divisão de inteligência militar, também avançou com sucesso para oficial básico. Wang Yao, o secretário da divisão de arsenal, teve que manter seu emprego avançado de ferreiro, e o secretário da divisão de segurança Li Tai já havia avançado para funcionário do governo. Depois de várias batalhas, exceto Sun Gouzi, Zandanil e Li Minglian também avançaram para oficiais básicos. Liao Kai, Xiagao e Wang Feng também foram promovidos ao posto de 8 soldados de elite, a apenas um passo de avançar para oficiais básicos. Os sargentos que brilharam e tiveram grande atuação na guerra também foram promovidos a tenentes, escolhidos como candidatos alternativos a capitães. Um sargento chamado Zhao Yan brilhou mais forte entre todos, avançando direto para um soldado de elite de posto 8 e foi promovido ao primeiro tenente do primeiro esquadrão de infantaria do segundo pelotão. Porém, o maior espanto veio de Lin Yi. Este pequeno general participou de todas as batalhas e após um avanço bem-sucedido, avançou para oficial intermediário. Nome, Lin Yi nível ouro. Identidade, capitão do primeiro esquadrão de cavalaria da cidade de Xanhai. Ocupação, oficial intermediário. Lealdade, 90 pontos. Liderança, 40. Guerra, 50. Inteligência, 25. Político, 20. Habilidade, lança hereditária da família Lin. Total de 12 estilos. Equipamento, lança de ferro fino, espada com alças, cavalo de guerra fino. Avaliação, começou a aprender a arte da guerra e a praticar a lança ainda muito jovem, mas tem um comportamento selvagem e boêmio. No dia 22 de março, a cidade de Xanhai lançou um ataque total ao último acampamento de bandidos aquáticos em grande escala dentro da fronteira. Um exército de 900 soldados dos 3 esquadrões de cavalaria e 3 esquadrões de infantaria dos campos principais, juntamente com as forças da marinha e os soldados guarnecidos na cidade de Kyushui, marcharam em direção ao acampamento dos bandidos por terra e mar sob o comando de Jeonglian. A marinha lançou um ataque simulado ao rio como isca para atrair os bandidos da água para fora de seus acampamentos. Assim que os bandidos da água foram atraídos, os esquadrões de infantaria e os esquadrões de cavalaria invadiram com a velocidade da luz o acampamento dos bandidos e assumiram o controle do acampamento. Com seus acampamentos tomados e seu caminho de fuga interceptado pelas forças da marinha, os indefesos bandidos da água não veem esperança de vencer nem de escapar. Foram forçados a abaixar a cabeça e se renderam. Por causa da estratégia bem planejada e das táticas eficazes usadas nesta batalha, o acampamento dos bandidos da água foi derrubado com pouco esforço. Além dos 52 bandidos que foram mortos, as outras 1000 pessoas no campo foram todas feitas prisioneiras pelas forças da cidade de Xanhai. Um total de 954 moedas de ouro, uma enorme quantidade de materiais, 3 navios de guerra intermediários e 4 itens especiais foram apreendidos na batalha. Esses itens especiais incluíam 2 talismãs, uma série de livros da arte da guerra e o manual de fabricação de navios de guerra Menchong. No entanto, foi uma pena que o token de criação da aldeia que Songjia queria não tenha caído no saque.
Talismã da Vitalidade. Restaura rapidamente a força e o poder de combate após o uso. Talismã da Marcha Rápida. Aumenta a velocidade de marcha das tropas em 50% por 2 horas após o uso. Os 2 talismãs eram muito raros e valiosos. Isso porque em momentos cruciais, alguém poderia virar a mesa da fortuna para o seu lado, se usado de maneira adequada. Quanto ao talismã da Marcha Rápida, era ainda mais valioso. Se usado para ataques, pode resultar em cálculos errados do inimigo, fazendo com que as forças cheguem às fileiras inimigas mais cedo do que o esperado e esmagando-as deliberadamente com o elemento surpresa. Nome Liutão, volume Utão. Estatísticas, ao equipar, aumenta a liderança em 10 pontos e o poder de combate dos batalhões em 10%. Avaliação, um dos 10 livros antigos sobre a arte da guerra. Um livro famoso que contém as táticas e o pensamento militar pré-Qin, muitas vezes conhecido como o ancestral de todos os livros sobre a arte da guerra. Liutão tem 6 volumes no total, e o Utão volume é o segundo volume. Fala sobre estratégias e táticas militares. Liutão, embora reste apenas um remanescente, sua eficácia ainda é incrível. Se todos os volumes pudessem ser adquiridos novamente, só Deus sabe que tipo de estatísticas incríveis ele possui. Manual de fabricação do navio de guerra Menchong. Adquire a tecnologia para produzir o navio de guerra Menchong após o uso. Os navios de guerra Menchong foram usados pela dinastia Han como o principal navio de guerra naval. Este tipo de navio de guerra tinha alta mobilidade e grande força de impulso para destruir navios inimigos devido ao seu casco longo e estreito. Com o manual, o estaleiro naval finalmente conseguiu o conhecimento necessário para produzir navios de guerra moderados e decentes para armar a marinha. O Yanshu participou de toda a operação de assalto de primavera da cidade de Shanghai e, como resultado, seu nível subiu para um impressionante nível 40, ultrapassando o jogador aventureiro de nível 38 mais alto em um piscar de olhos. Não só isso, graças ao extermínio contínuo dos 4 campos de bandidos e de um campo de bandidos da água, ao estabelecimento bem-sucedido da cidade de Kyushui e à promoção de uma vila-cidade. Seu valor meritório disparou para 13.200 pontos e seu valor de prestígio atingiu 10.450 pontos. Como resultado, ele foi promovido a conde de segunda classe, avançou para um nível de prestígio e obteve o título de patriota. O Yanshu não pôde deixar de verificar suas estatísticas pessoais por causa dessas rápidas mudanças. Nome, Qiu Wui. Título, Patriota, aumenta o relacionamento dos NPCs em 25%. Território, cidade de Shanghai. Nível, 40. Mérito, 13.200, 25600. Classificação, conde de segunda classe. Estrutura corporal, 18. Compreensão, 21. Sorte, 5. Charme, 8. Comando, 53 mais 10. Força, 16. Inteligência, 13. Político, 50. Talento, bloqueado. Técnica Baji Quan. Arte da Guerra, Liutão, volume Utão. Habilidades, coleta avançada, construção naval básica, diplomacia intermediária, escotismo avançado, proficiência em armas avançada, equitação básica, spearsmanship básico, tiro com arco básico. Montagem, tornado preto, ouro. Equipamento, anel de coragem, ouro, arco composto requintado, ouro, espada de ferro requintada, ouro, lança de ferro requintada, ouro, guardião dos touros, ouro negro. Manopla bárbara, prata, botas de guerra bárbara, prata, cinto de touros, prata, manopla de touros, prata. Itens únicos, talismã da sede de sangue, talismã da vitalidade, talismã da marcha rápida. Desde que decidiu aumentar suas estatísticas mais para um oficial, suas estatísticas de força deveriam ter sido maiores com certeza. Portanto, quando seu atributo político atingiu 50 pontos, o Yanshu atribuiu automaticamente seus pontos de atributo a um comando e um força toda vez que subia de nível. Isso porque 50 pontos nas estatísticas políticas eram mais que suficientes. Além disso, ele tinha muitos estrategistas ajudando-o em seus trabalhos políticos. Quanto à coluna de talentos, desbloqueá-la dependeria muito da sua sorte. Alguns jogadores desbloquearam seus talentos no nível 10+, e alguns nem sequer desbloquearam seus talentos, mesmo nos níveis 50 a 60. Para aqueles como o Yanshu que não desbloquearam seus talentos no nível 40, estavam em minoria no jogo. A principal razão foi que eles subiram de nível com a ajuda de forças externas. Isso porque a maneira mais fácil de desbloquear os talentos de um jogador era participar da guerra inúmeras vezes e desbloqueá-los lutando por sua vida no campo de batalha. Após um longo período de prática, Baji Quandiou Yanshu finalmente subiu de nível, alcançando o posto de novato. Além disso, sua proficiência em coleta, diplomacia, reconhecimento, armas e outras habilidades básicas também aumentou em um nível. A única parte decepcionante foi que ele ainda não havia encontrado uma arte de lança adequada para si mesmo. Além dessas mudanças, o Yanshu também atualizou alguns de seus equipamentos. Depois de apreender uma grande quantidade de armas e armaduras, ele facilmente substituiu sua espada e arco por armas de classe ouro. Quanto às armas de nível ouro negro, ele não obteve nenhuma delas porque elas ainda permaneciam inestimáveis e raras em número. Dito isto, tudo veio com um lado bom e um lado ruim. Embora a batalha para exterminar os bandidos da água tenha sido muito tranquila, porque os bandidos não lutaram muito com o exército. Aqueles soldados de elite do 8º posto que estavam prestes a chegar ao posto 9 perderam a chance de avançar.
Se quisessem avançar para oficiais básicos, ainda havia um longo caminho a percorrer. Capítulo 94. Cidade da terceira série O Mundo Online. Os 5 dias de intensa operação de assalto da primavera trouxeram recompensas abundantes à cidade de Xanhai. Em primeiro lugar estava a população da cidade. Houve um aumento da população em 1967 pessoas, entre elas 868 militares e 1.099 não combatentes, ultrapassando o limite máximo de 5.000 pessoas que a cidade poderia ter. Sem mais opções, o Yanshu teve que transferir alguns dos cativos para a cidade de Beiyue e para a cidade de Kyushui. Entre os 868 combatentes, 18 deles que cometeram uma série de pecados imperdoáveis foram executados. 600 deles foram recrutados e reorganizados no exército e 250 deles foram enviados ao local de mineração para extrair minerais por 1 ano. A Marinha escolheu alguns dos cativos do acampamento de bandidos aquáticos em grande escala e os reorganizou em outros 3 esquadrões. Com isso, a unidade da Marinha foi oficialmente formada e colocada sob o comando do oficial intermediário, Coronel Pei Donglai, atuando como chefe da unidade da Marinha. Sob ele estava Zhou Feng como capitão do 1º Esquadrão da Marinha, Yu Fang como capitão do 2º Esquadrão da Marinha, Li Hai como capitão do 3º Esquadrão da Marinha e os outros 2 esquadrões não teriam temporariamente capitão. Li Hai, um oficial básico que era um dos melhores entre todos no acampamento de bandidos aquáticos e com boa reputação entre os aldeões, foi promovido diretamente a capitão. O esquadrão de cavalaria formou mais 3 esquadrões, estabelecendo oficialmente a unidade de cavalaria da cidade de Xanhai e colocada sob o comando do oficial intermediário Lin Yi, que atuava como coronel da unidade de cavalaria. Abaixo dele estava Li Minglian, como capitão do 1º Esquadrão de Cavalaria, San Tenjiao como capitão do 2º Esquadrão de Cavalaria, Liao Kai como capitão do 3º Esquadrão de Cavalaria, Guo Lian como capitão do 4º Esquadrão de Cavalaria, Su Wang como capitão do 5º Esquadrão de Cavalaria. Semelhante a Li Hai, Su Wang também era um oficial básico originário do acampamento de bandidos aquáticos. Embora ele fosse de um campo de bandidos, uma elite que era muito firme com seu próprio princípio baseado na justiça. Depois de entender sua situação, O Yanshu o promoveu decisivamente a capitão. O Yanshu expandiu todas as divisões de tropas, exceto a divisão de infantaria, pois tinha planos para elas. De acordo com seu plano, ele esperava recrutar tropas de qualidade das tribos bárbaras das montanhas. Para melhorar a eficiência, ele organizou a infantaria em uma unidade e a colocou sob o comando de Shivansui, mantendo os mesmos 3 esquadrões. Outro resultado frutífero das batalhas foi o aspecto financeiro. O dinheiro apreendido, incluindo o dinheiro ganho com a venda de plantas de construção, foi um total de 2.250 ouro. Depois de deduzidas as despesas de atualização dos exércitos e oficiais, ainda havia um total de 1.710 ouro. No entanto, independentemente da enorme renda, o Yanshu ainda não tinha um plano sobre como maximizar a vantagem das moedas de ouro. A principal preocupação agora era atualizar o nível da cidade para o nível 3 o mais rápido possível, já que a população da cidade estava atingindo seu limite. Infelizmente, o progresso foi interrompido porque a oficina de alquimia, um dos edifícios básicos para subir de nível na cidade, ainda não estava disponível porque não havia nenhum alquimista na cidade. Como esperado por O Yanshu, a questão mais problemática para atualizar o nível da cidade era esse maldito alquimista. Ele não conseguia acreditar que mesmo com tudo que tinha agora e as condições da cidade de Xanhai, ainda era tão difícil gerar um alquimista. Deus sabe como Dishen teve tanta sorte, conseguindo um alquimista em apenas meio mês. No final, Fan Zhongjian lembrou a O Yanshu: meu senhor, se bem me lembro, o salão de recrutamento recruta uma pessoa com talentos especiais uma vez por mês. E você não usou este mês, então por que não tenta? O Yanshu assentiu, mas não teve muita esperança e respondeu com um sorriso irônico. Não existe tal coincidência neste mundo, conseguir um alquimista que precisamos urgentemente desse jeito. Se você não tentar, você não saberá, meu senhor. Ok, então vou tentar, disse o comprometido O Yanshu. Esta foi a segunda vez que O Yanshu entrou na sala de recrutamento. A última vez que ele entrou, o salão recrutou 2 homens de grande talento, Fan Zhongjian e Du Shun. Mas será que o salão ajudaria O Yanshu a resolver seu problema desta vez? Notificação do sistema. Parabéns ao jogador Kyovui por operar o salão de recrutamento. Ainda resta um uso para o salão no momento. Você quer recrutar alguém? Sim. Notificação do sistema. Parabéns ao jogador Kyovui por recrutar com sucesso um pessoal talentoso especial. Um alquimista avançado. 10 ouro deduzidos automaticamente do inventário. Uma luz branca brilhou e um portal apareceu. Imediatamente um europeu que parecia ter 30 anos saiu do portal, saudou O Yanshu de uma forma muito aristocrática medieval e disse com entusiasmo: Magnus ao seu serviço, meu senhor. Ah, louvado seja o senhor, O Yanshu realmente conseguiu recrutar um alquimista. O feliz O Yanshu sorriu e disse: Senhor Magnus, bem-vindo à cidade de Xanhai. Após o recrutamento de Magnus, o resto foi muito simples. Ao dar tudo o que tinham, uma oficina de alquimia foi construída em apenas um dia pela divisão de construção, e o mestre alquimista Magnus instalou-se oficialmente na oficina. Com isso, a barreira final que impedia a atualização da cidade foi finalmente removida completamente. 24 de março, 21 horas, Câmara Municipal de Xanhai.
O Yanshu sussurrou para si mesmo em sua mente. Atualização do território. Uma luz branca brilhou em seus olhos, a pedra-coração subiu lentamente do chão. Ele colocou a mão direita sobre a pedra-coração e a notificação do sistema foi solicitada. Notificação do sistema. Procurando requisitos de atualização da cidade de Xanhai. Requisito 1. Alcançar uma população de 5.000 pessoas. Requisito atendido. Requisito 2. Construir todos os edifícios básicos necessários. Requisito atendido. Requisito 3. O senhor da cidade deve ser pelo menos um visconde de primeira classe. Requisito atendido. Notificação do sistema. Parabéns ao jogador Kyuvui por atender aos requisitos para atualizar a cidade de Xanhai. Você deseja atualizar? Atualizar. Um raio dourado disparou para o céu vindo da pedra-coração, explodindo em energia e se espalhando. A energia dourada desapareceu quando se espalhou até a fronteira do território. Notificação do sistema. Parabéns ao jogador Kyuvui por ser o segundo jogador a atualizar sua cidade para uma cidade de grau 3. Recompensa, 1000 pontos de mérito. Notificação do sistema. Parabéns ao jogador Kyuvui por. Notificação do sistema. Parabéns. A cidade de Xanhai só conseguiu finalmente avançar para uma cidade de nível 3 uma semana depois que Di Shen transformou a cidade de Anda em uma cidade de nível 3. No entanto, isso ainda era um contra-ataque às questões que preocupavam a cidade de Xanhai. A competição nacional para o primeiro distrito do mundo começou oficialmente. Notificação do sistema. Parabéns ao jogador Kyuvui por atualizar a cidade de Xanhai para uma cidade de grau 3. O Lord Hall de nível de cidade subiu de nível. Selecionando aleatoriamente 3 edifícios de cidade de grau 3, o jogador pode escolher um deles para construir. Notificação do sistema. Os edifícios selecionados aleatoriamente são a pousada, a casa de penhores e a joalheria. Por favor, escolha. Escolha a casa de penhores. Notificação do sistema. O edifício é gerado automaticamente. O jogador está livre para visualizá-lo agora. Outra luz branca brilhou e a pedra-coração mais uma vez afundou lentamente no chão. O Yanshu então deu uma olhada para verificar as estatísticas da cidade de Xanhai. Território, cidade de Xanhai, cidade de nível 3. Senhor, Kyuvui, conde de segunda classe. Título, a primeira cidade do mundo, aumenta o renome da cidade em 20%. Moral, 92. Segurança, 91. População, 5.000, 10.000. Taxa de geração de refugiados, 50 asterisco, 1 mais 50%, igual 75, dia. Área territorial, 1000 km². Características únicas do território, mais 50% de taxa de atração de refugiados, mais 25% de taxa de atração de pessoas talentosas especiais, mais 50% de taxa de produção agrícola, mais 25% produtividade dos trabalhadores, mais 20% de experiência obtida pelas tropas, mais 10% de chances de pessoas talentosas no território avançarem de nível. Aldeia subsidiária, cidade de Beiyui, cidade de nível 1, cidade de Kyushui, cidade de nível 1, Tesouro, Banco Fursis, Associação Territorial, Associação Teixo, Recursos do Território, Extração de Madeira Intermediária, Mineração de Pedra Intermediária, Mineração Mineral Intermediária, Forno de Tijolos Avançado, Forças Territoriais, Unidade de Cavalaria, Unidade de Infantaria, Unidade da Marinha, Esquadrão da Guarnição da cidade de Kyushui, Suporte da Indústria do Território, Salinas do Norte, 5.000 mu, Local de Escavação de Mineração de Langa, Político, 50-100, afeta a eficiência administrativa e o moral. Econômico, 45-100, afeta a prosperidade comercial e tributária. Cultural, 40-100, afeta o desenvolvimento e a qualidade da educação dos residentes. Militar, 50-100, afeta a força e estabilidade militar. Edifício de infraestrutura, mansão senhorial de nível municipal, banheiro, celeiro, cemitério, pousada. Edifício agrícola, fazenda, moinho, campo de amoreira, pomar, fazenda de hortaliças, horta medicinal. Edifício comercial, mercado intermediário, forja intermediária, mercearia intermediária, oficina de marcenaria avançada, hospital avançado, dojo avançado, alfaiataria premium, oficina de vestuário, fábrica de cerâmica intermediária, grande fábrica de cerveja, mercado agrícola, oficina de vinagre, oficina de molho de soja, oficina de tofu, farmácia, pequenas fábricas têxteis, oficina de alquimia avançada. Edifícios culturais, salão ancestral, escola particular, Lianzhou College. Edifícios militares, quartel avançado, muralha do castelo, fossos, torres, postos avançados de pedra, estábulos, oficina de armamento, arsenal de armas. Edifícios especiais, doca, porto, estaleiro intermediário. Edifícios escondidos, templo Mazu, selado, sala de recrutamento. Edifícios taoístas, local de prática taoísta. Condições de construção, taoísta, projeto de construção taoísta, madeira 2.000 unidades, tijolo 320 unidades, pedra 1.000 unidades. Tempo de construção, 4 dias. Casa de penhores, a cobrança de bens móveis e imóveis como garantia para o outro lado das agências de dívida. Condições de construção, empresário, planta de edifício de casa de penhores, madeira 1.000 unidades, tijolo 2.000 unidades, pedra 1.000 unidades. Tempo de construção, 3 dias. Descrição, o edifício é gerado automaticamente. Pousada, para abrigar pessoas que estão longe de suas casas.
Condições de construção. Empresário, planta do edifício pousada, madeira 2.000 unidades, tijolo 320 unidades, pedra 1.000 unidades. Tempo de construção, 4 dias. Restaurante, para pessoas que comem fora de casa. Condições de construção. Chefe avançado, planta do edifício do restaurante, madeira 2.000 unidades, tijolo 4.000 unidades, pedra 1.000 unidades. Tempo de construção, 5 dias. Joalheria, lojas que vendem joias de ouro e prata. Condições de construção, artesãos de ouro e prata, planta de edifício de joalheria, madeira 1.000 unidades, tijolo 2.000 unidades, pedra 1.000 unidades. Tempo de construção, 3 dias. Jardim de chá, para plantar plantas de chá. Condições de construção, planta de chá, madeira 2.000 unidades, tijolo 500 unidades, pedra 500 unidades. Tempo de construção, 2 dias. Capítulo 95. Escolha o mundo online. Depois de verificar as propriedades do território, O Yanshu ponderou por um momento. A população máxima de uma aldeia de grau 3 era de 10.000 homens, de acordo com a taxa de desova de refugiados, em circunstâncias normais, levaria 2 meses para atingir totalmente o máximo. O avanço anterior da atualização do território aumentou o tamanho do território em 2 vezes. A terceira fase original da Operação Spring Assault era exterminar bandidos fora do território, mas agora era exterminar bandidos dentro da área do território. Felizmente, a divisão de inteligência militar reuniu informações suficientes e as informações ainda eram aplicáveis. Dos índices do território, o índice cultural ainda era o mais baixo. Dentro deste período de tempo, os refugiados que surgiram continham alguns Shukai e foram todos enviados para o colégio Lianzhou por O Yanshu. O Lianzhou College, agora sob a liderança de Xu Shuda, já havia progredido sem problemas e não era mais o colégio semi-estabelecido. Entre a Operação Spring Assault, as obras do fosso foram concluídas. As estruturas secundárias, como torres de flechas e torreões, também foram feitas e em uso. O sistema defensivo da cidade de Shanghai estava agora totalmente estabelecido preliminarmente. Quanto às estruturas básicas do edifício, todas foram alteradas para uma estrutura de tijolo e madeira-pedra. É claro que, tal como a arquitetura antiga, a madeira ainda era um material importante nas estruturas de construção, quer se tratasse de esculturas ou pinturas, todos dependiam da madeira. Para os 6 prédios, a loja de penhores foi gerada automaticamente, não precisava de cuidados. O jardim de chá não exigia nenhum projeto de construção, mas apenas um campo aberto e as árvores de chá silvestres, muito parecido com o jardim de amoreiras de antes. O resto eram o templo taoísta, pousada, restaurante e joalheria. Suas plantas foram adquiridas na Operação Spring Assault há alguns dias, economizando 400 ouro para O Yanshu gastar nas plantas. O restaurante não era motivo de conversa. Xu havia prometido há muito tempo que seria entregue a Gu Sanian. A pousada e a joalheria também eram simples, já havia talentos relacionados de prontidão, os prédios poderiam ser construídos a qualquer momento. Embora o templo taoísta fosse o único problema, era necessário pelo menos um sacerdote para presidir o templo. Na vida passada, a maioria dos senhores seguia um caminho mais simples. Dentro dos trabalhos dos jogadores, havia sacerdotes, portanto. Os senhores designariam um jogador sacerdote para presidir o templo. 10 horas da manhã, mansão do Lorde e gabinete do prefeito. Senhor, depois de um mês de investigação, a divisão de inteligência militar reuniu informações suficientes sobre as tribos nômades e também sobre os cavalos Kingu. Estou aqui especialmente para relatar os detalhes. Era um homem de meia-idade de aparência comum e rosto perseverante. Ele era um dos chefes, Lei Shun. Desde a última expansão da divisão de inteligência militar, além dos 10 estados maiores, os 40 deles foram divididos em 2 grupos, Equipe 1 e Equipe 2. Leng Qian ocupou a posição de líder do time 1, enquanto o outro time foi liderado por Lei Shun. O coração de O Yanshu acelerou. Diga-me como é. As tribos nômades foram formadas com uma grande tribo como núcleo e dezenas de tribos de médio e pequeno porte ao seu redor. A grande tribo era chamada de tribo Tianqi, 30.000 homens tribais, situados no meio da bacia e com o melhor pasto. No meio da bacia existe um lago interior, eles o chamam de Lago Shenhuan. A corte imperial da tribo ficava bem ao lado do lago. O resto das pequenas tribos variavam de centenas a milhares de homens tribais, espalhados ao redor do lago. Bacia. Lei Shun relatou. O mais próximo de nós? O Yanshu perguntou. O mais próximo de nós, havia 3, fica a oeste, meio e leste de nós. No oeste e no leste estão ambas pequenas tribos, menos de 1.000 homens tribais. O do meio é uma tribo mais forte, uma tribo de tamanho médio com mais de 3.000 homens tribais. Quais são as relações deles? As tribos médias e pequenas muitas vezes lutavam entre si. Isso ocorre por causa de sua competição por pastagens. A tribo Tianqi então interviria e pararia a guerra. O que é interessante é que a tribo Tianqi, com o objetivo final de manter seu trono, suprimiria secretamente as tribos de tamanho médio e apoiaria as pequenas tribos. Como resultado, não havia nenhuma segunda tribo com mais de 10.000 homens tribais. A supressão duradoura causa insatisfação entre as tribos de tamanho médio em relação ao Tianqi tribo. Mas dada a distinta diferença de força, eles só poderiam suportar a supressão. Portanto, as pequenas tribos geralmente ficavam do lado da tribo Tianqi, enquanto as tribos de tamanho médio formavam sua própria aliança. Lei Shun respondeu. Xu acenou com a cabeça. Que tal os cavalos Kingu? Não é tão bom.
Os cavalos Kingu são normalmente controlados pelas tribos nômades, é difícil encontrar outro grupo de garanhões selvagens. Existem apenas duas maneiras de adquirir os cavalos, forçando uma guerra ou negociando. Lei Shun respondeu amargamente. Se negociarmos, funcionará? Shu perguntou incerto. As tribos carecem de ferragens, e ainda mais se forem os recursos diários, como sais e folhas de chá, portanto, é teoricamente possível negociarmos com elas. Claro, isso se nossos punhos forem fortes o suficiente para nos defendermos. São tribos nômades predadores da natureza, são agressivos, coisas que podem ser saqueadas, eles não negociarão. Um mês de trabalho não foi em vão, Lei Shun adquiriu uma forte compreensão da situação das tribos nômades. O Yanshu bateu os dedos na mesa e ficou quieto. De acordo com seu plano, após a atualização para uma aldeia de grau 3, o último território subordinado seria estabelecido na fronteira entre o Rio da Amizade e o Rio Kyushui, servindo de ponte para a conquista da bacia. Mas com a inteligência que Lei Shun reuniu, estabelecer o território subordinado ali enfrentaria o risco de ser saqueado pelas tribos nômades. Estava constantemente incomodando, que se ele montasse a unidade de cavalaria pesada blindada Minguan, o sistema dado aos cavalos de guerra comuns não poderia nem suportar o peso das armaduras, apenas os cavalos de guerra Kingu poderiam fazê-lo. Sem uma cabeça de ponte, ele não teria facilidade em enviar suas tropas para o outro lado do rio. Se fossem avistados pelas tribos nômades, não poderiam nem mesmo recuar para um local seguro a tempo. Dando um passo para trás, se a cabeça de ponte não fosse estabelecida, também seria perigoso se eles começassem a negociar acordos com o nome da cidade de Shanghai. Isso só deixaria a cidade de Shanghai exposta aos famintos lobos nômades. Assim como Lei Shun havia dito, as tribos nômades eram agressivas, não gastavam uma única moeda em coisas que pudessem saquear. O Yanshu não foi colocado em situação de perplexidade. Como não poderia tomar a decisão sozinho, decidiu ouvir a opinião dos outros. Shu pediu a Lei Shun que fosse paciente ao ligar para o concierge para convidar os outros 4 diretores. 20 minutos depois, os 4 diretores vieram um após o outro. Shu instruiu Lei Shun a informar os diretores e contou-lhe seus planos e pensamentos, depois perguntou: quais são suas opiniões? Irmão mais velho, na minha opinião, em momentos como este, deveríamos interromper o plano para os cavalos Kingu. Como a armadura Minguan não está produzindo em um ritmo rápido, levaria algum tempo para equipar totalmente as cavalarias. A questão mais importante agora é atualizar para um condado de grau 1. Ainda não é tarde demais para voltar a esse assunto até então. Yinjiu, que expressou sua opinião sobre o ponto de vista do Departamento de Finanças. Fan Zhongjian continuou depois dela. Concordo com o diretor Cui. As tribos nômades são todas guerreiras, com o poder militar existente que temos agora. Ainda não somos fortes o suficiente. A melhor solução agora é ficarmos parados e prontos. Vendo os 2 diretores concordando entre si em interromper o plano dos cavalos Kingu, o representante militar, diretor Jeonglian, não conseguia mais ficar parado. Quando estava prestes a se levantar, Tian Wenjin, que estava ao lado dele, levantou-se de repente e disse em voz alta: meu senhor, tenho uma opinião diferente. Por favor, fale. Honestamente falando, o Yanshu também não queria impedir o plano dos cavalos Kingu. O estabelecimento da cavalaria pesada poderia não apenas aumentar a força militar, mas também seria útil em um grande evento posterior. Ao ouvir Tian Wenjin dando uma opinião diferente, ele ficou animado. O diretor sem emoção, ele normalmente não era um homem falante, mas uma vez que ele abre a boca, deve haver algum contexto nisso. Eu acho que não só precisamos construir a cabeça de ponte, mas também precisamos construí-la rapidamente, antes mesmo que eles nos notem. Rapidamente iremos construir uma fortaleza na margem do rio. Caso contrário, depois que eles perceberem e posicionarem suas tropas ao lado do rio, será ainda mais difícil para nós conquistarmos a bacia. Tian Wenjin disse. Fan Zhongjian reputou sua opinião. O diretor Tian tem razão, mas você já pensou nisso? Como podemos construir o território sem que eles percebam? Mas Tian Wenjin estava claramente preparado. Ele respondeu com grande confiança. As soluções para as perguntas que você faz são simples. Como será a cabeça de ponte, então naturalmente não seguirá o procedimento normal de um território subordinado. Vamos construí-lo como uma fortaleza militar. O primeiro passo é, naturalmente, construir uma forte muralha de pedra na cidade, somente depois que a muralha for construída e que as estruturas do centro da cidade virão. Dessa forma, só precisamos estacionar uma pequena quantidade de equipe de guarnição, e será o suficiente para lutar contra as tribos nômades. Já que as tribos nômades são tropas de guerra em campo aberto, a batalha de cerco é algo em que eles não são bons, eles nem sequer têm as armas básicas de cerco. Isso mesmo, sugiro que posicionemos a unidade de cavalaria como uma equipe de coordenação. Junto com a equipe guarnecida, será suficiente para garantir a segurança do território. Jeonglian continuou. Ele não esperava que Tian Wenjin tivesse uma visão estratégica tão profunda. Mesmo ele, como diretor de assuntos militares, não pensava tão longe. Foi apenas sua reação imediata que o fez reputar as sugestões. Seu instinto lhe diz que se parassem o plano dos cavalos de guerra Kingu, perderiam uma boa oportunidade. Mas como fazer isso, ele não tinha um bom plano em mente. Agora Tian Wenjin deu-lhes uma solução perfeita para o problema. Não era sua profissão em relação a assuntos militares, por isso Yinjiu ficou quieta e ouviu. Fan Zhongjian também ponderou depois de ouvir a explicação de Tian Wenjin.
Ele não disse nada e isso poderia ser interpretado como uma aquiescência silenciosa. Vendo os 4 diretores concordando entre si, O Yanshu não hesitou mais e disse: muito bem, faremos o que o diretor Tian diz. Amanhã iniciaremos a construção do terceiro território subordinado. Capítulo 96. Transferência ao mundo online. Depois de concordarem com a estratégia, o que precisavam discutir em seguida era o oficial do território subsidiário. Esta terceira base subsidiária se chamará Amizade. Fica bem ao lado do Rio da Amizade e também mostra nossa gentileza. Para todas essas tribos nômades que não temos a capacidade de forçar a submissão, é melhor discutirmos com eles gentilmente. Em comparação com a cidade de Beiyue e a cidade de Kyushui, o futuro da cidade da Amizade tem mais desafios. Portanto, um bom oficial é de extrema importância. Este oficial deve ser bom em política e se preocupar com as tropas militares de lá. Ele também deve ter boas habilidades de adaptação como é do outro lado do rio da cidade principal, e fora da qual existem muitos poderes fortes. O acampamento principal nem sempre pode estar lá para responder e ajudar? O Yanshu perguntou. Esta foi a primeira vez que O Yanshu pediu a opinião dos diretores ao escolher o oficial de um território subsidiário. No caso da cidade de Beiyue e da cidade de Kyushui, ele tomou a decisão sozinho. Esta foi a primeira vez que O Yanshu não teve um bom homem em mente. Dos 4 diretores, Jeong Lian foi o mais relaxado. Ele tinha acabado de ingressar na cidade de Shanghai e pertencia ao exército, então obviamente não teria ninguém bom para recomendar. Quanto aos outros 3 diretores, eles hesitaram. Se a recomendação desse certo, todos ficariam felizes, mas se a recomendação estivesse errada, então quem o recomendou teria que ser o responsável. O departamento financeiro era considerado um departamento mais especializado, e entre todas as secretárias e gerentes, era difícil encontrar alguém que pudesse controlar o quadro geral. Por isso, Inju balançou a cabeça e disse que não havia ninguém que ela pudesse recomendar. O departamento de reservas materiais era semelhante e os vários secretários e gestores surgiram do nada. Já era o limite para governar uma divisão. Como poderiam se tornar oficiais de um território subsidiário? O único que se destacou foi o secretário do Soltipan, Shen Zui, mas faltava experiência e Tian Wenjin balançou a cabeça. Aquele com maior possibilidade era o departamento de administração. Eles tinham muitas divisões e os vários secretários tinham estatísticas mais altas. Fan Zhongyan hesitou. Ele tinha 2 escolhas em seu coração, o diretor assistente Qin Shijian e o secretário de registro doméstico Zhou Aishen. Os 2 jovens eram excepcionais e podiam controlar o quadro geral. No entanto, cada um deles tinha seus pontos fortes e fracos, dificultando a decisão. Eu recomendo Qin Shijian e Zhou Aishen. Quem escolher eu deixo para o pai. Por fim, Fan Zhongyan decidiu deixar a decisão para O Yanshu. O Yanshu acenou com a cabeça. Esses 2 homens eram aqueles que ele esperava que fossem recomendados. Só agora, ele teria que tomar a decisão. Dos 2, não era que Fan Zhongyan não tivesse preferência, mas esse tipo de arranjo pessoal era muito delicado e ele não queria se envolver muito profundamente. Inju riu ao lado ao ver O Yanshu tendo dificuldade em tomar a decisão. O Yanshu olhou para ela e disse: vamos escolher Zhou Aishen. O vice-secretário da divisão de registro de família se tornará o novo secretário e substituirá Zhou Aishen. No final, O Yanshu decidiu usar um estilo de controle e escolheu Zhou Aishen. Sua partida seria rapidamente coberta por Du Quan. Se Qin Shijian fosse escolhido, a divisão de registro de famílias teria muitas pessoas e a divisão de serviços meritórios teria muito poucas. Quanto à decisão de O Yanshu, todos os 4 diretores tiveram suas ideias. Através disso, eles perceberam sua direção e inclinação em usar as pessoas. Depois de discutir o novo oficial do território subsidiário, O Yanshu encerrou a reunião. Quanto aos problemas da construção, ele estava preparado para reunir todos os secretários e gestores à tarde e discutir ali. 14 horas, sala de reuniões da Lords Manor. O Yanshu reuniu todos os departamentos e divisões relacionados ao novo território subsidiário. Com a questão da construção da Vila da Amizade, O Yanshu compartilhou suas opiniões. Precisamos primeiro considerar a futura rota da Vila da Amizade. As muralhas da vila teriam 2 quilômetros em formato quadrado, 9 metros de altura e 5 metros de largura. Aldevan acenou com a cabeça para sinalizar que estava bem com isso. O tamanho do projeto era apenas metade do tamanho da cidade principal. A parte mais difícil seria transportar os materiais pelo rio. Os aldeões enviados para a Vila da Amizade devem ser escolhidos adequadamente. Os civis normais serão pastores, já que os estábulos dos militares serão construídos lá no futuro. Quanto aos talentos qualificados, é melhor escolhermos talentos intermediários e superiores, como ferreiros, comerciantes, etc. O Yanshu disse. O novo secretário de registro familiar assentiu e perguntou cuidadosamente: Senhor, quantas pessoas vamos enviar? Digamos 1000, que é a população máxima para uma aldeia de grau 3. Desse grupo, 200 devem ser o esquadrão de proteção da aldeia, que você coordenará com os militares. O Yanshu ordenou. Entendido. O Yanshu olhou para Du Xiaolanlan e disse: a divisão de recursos precisa fazer preparativos para o comércio com as tribos nômades, construindo uma área comercial na aldeia. Alimentos, sal e tipos metálicos de bens estratégicos devem ser vendidos em canais adequados e devem ser controlados. Entendido. A divisão de transportes é responsável pelo transporte de mercadorias pelo Rio da Amizade, principalmente materiais.
Isso deve ser cuidadosamente planejado e executado. O Yanshu disse a Zhen Champao. Entendido. Vamos completar a tarefa. Zhen Champao disse em voz alta. Ok, todos vocês vão fazer os preparativos. Vocês só têm uma tarde para se preparar e amanhã começaremos a construir nosso território afiliado. O Yanshu disse. Sim. Após encerrar a reunião, O Yanshu chamou Zhou Aishen ao seu escritório. Ele queria ter uma conversa profunda com seu novo oficial para tirar suas dúvidas. Os dois discutiram até as 18 horas antes de terminar. Depois de ficar offline, O Yanshu ligou para Song Jia. Desculpe, a operação de bandidos não deixou cair a ficha de construção da aldeia que você precisava. Do outro lado da linha, Song Jia não levou isso muito a sério e ainda sorria. Bobo, por que você está se desculpando? Foi baseado na sorte. O Yanshu assentiu. Na verdade ainda existe um método, não sei se seu irmão está disposto ou não a tentar. Que método? Song Jia perguntou curiosamente. Pense nisso. O objetivo da sua família é ter seu próprio território, certo? Obviamente se não, por que quereríamos um token de construção de aldeia? Song Jia provocou. O Yanshu riu. Deixe-me terminar. Ok, então continue. Se você quiser uma base, além de usar a ficha de construção da vila, você pode pedir a outros jogadores que transfiram seus territórios para você. Com isso, você não só pode atingir seu objetivo, mas também obter um território que já está construído, ajudando até mesmo a alcançar os outros jogadores. Na vida passada, muitas potências de médio porte, ao ouvirem a notícia, pensaram erroneamente que para construir um território, precisavam de uma ficha de construção de aldeia. Eles não achavam que haveria outra maneira. Um dos motivos era que eles não estavam familiarizados com as configurações do jogo e não sabiam que territórios poderiam ser transferidos. Em segundo lugar, aqueles que sabiam presumiam que o senhor também era novo e não estariam dispostos a desistir dos territórios que haviam se esforçado tanto para construir. Até que um dia, um jogador chamado Ji pensou nesse método. Fez com que todos o copiassem, usando créditos que eram inúteis na vida real para comprar territórios de jogadores no jogo, e sob o assalto do dinheiro, uma grande parte dos territórios dos vários senhores foi conquistada. Consequentemente, esses poderes governaram o mundo do jogo. Essa tragédia azedou o coração. Por causa da falta de informação, essas almas azaradas perderam a chance de crescer. Ele lembrou que um ano após a divulgação da notícia, os jogadores que transferiram seus territórios tentaram processar. Infelizmente, todos os casos foram descartados porque os senhores que transferiram seus territórios já haviam recebido seus pagamentos. Por isso digo que o destino é tão mágico. Você não sabe quando isso lhe dará uma curva fechada e o pegará desprevenido. Somente aqueles que conseguirem manter um controle firme do destino serão os governantes do mundo. Sim, era verdade. Canção Jia exclamou. Isso não conta como completar a missão? Ou Yanshu brincou. Song Jia riu. Você superou as expectativas. Vou te oferecer uma refeição na próxima vez. Mal posso esperar. Ok, vamos conversar da próxima vez. Vou contar essa notícia ao meu irmão. Ele estava preocupado com a ficha da aldeia há muitos dias. Song Jia explicou. Tchau, tchau. Bye bye. Song Jia encerrou a ligação apressadamente e foi procurar seu irmão. Capítulo 97. Restaurante Sangu, o mundo online. 25 de março, 9 horas, terminal portuário do navio Shanghai. O Yanshu liderou seus oficiais e ministros para expulsar Zhou Aishen e os outros. Desta vez os militares escolheram o tenente Hu Bibiao para montar a equipe de guarnição do novo território. A missão do ex-tenente do esquadrão de infantaria era estabelecer um sistema de defesa adequado e confiável. Quanto às tribos nômades, a tarefa ficou a cargo da unidade de cavalaria que ali estaria estacionada no futuro. Afinal, apenas a unidade de cavalaria poderia lidar com a guerra em campo aberto contra as tribos nômades. Depois de voltar do cais, ele reservou um tempo e visitou a oficina de alquimia. Desde que o alquimista Magnus esteve aqui, o Yanshu estava ocupado com o avanço da cidade de Grau 3. Ele ainda não havia visitado a oficina de alquimia, que veio de uma cultura diferente, de uma nação diferente, e trouxe uma arquitetura de construção distinta. Magnus, o homem do extremo oeste, sempre foi avaliado com curiosidade pelos residentes de Shanghai. Ele tinha cabelos dourados, pele branca, cabelos grossos e não falava fluentemente mandarim. Com certeza, esses recursos foram capazes de criar fofocas. Claro, havia alguns conhecedores que sabiam da origem do alquimista, a Faran, alguém de ascendência europeia. A oficina de alquimia foi intencionalmente situada no Distrito Militar Nordeste, bem ao lado da oficina de armas, para evitar transtornos dos moradores. Em vez dos tradicionais sacerdotes taoístas da China, a cidade de Shanghai recrutou um alquimista originário do extremo oeste. Consequentemente, a oficina de alquimia construída foi baseada em projetos de construção arquitetônica ocidental. Era uma pequena casa de pedra com 2 pisos e cave. O andar térreo era o hall e o armazém, e o segundo andar era o quarto de Magnus e sua sala de estudo. Quanto ao laboratório mais importante de um alquimista, estava localizado no subsolo, sob vigilância rigorosa e proteção rigorosa. Com Magnus liderando o caminho, os dois entraram no laboratório. Havia 5 ou 6 lamparinas a óleo nas paredes do porão, e outra enorme lamparina a óleo de aparência complexa no teto. Suas luzes apagaram todas as sombras do porão. A cave foi projetada com sistema de ventilação adequado. Caso contrário, uma vez que as lâmpadas tivessem queimado todo o oxigênio, a pessoa poderia sufocar por falta de ar.
No meio havia uma grande mesa usada para experimentos com tubos de ensaio, garrafas de destilação, cadinhos e outras ferramentas experimentais. Nas laterais havia algumas prateleiras com muitos potes, latas e garrafas. Magnus, em que campo você costuma fazer experiências? O Yanshu perguntou curioso enquanto visitava a oficina. O foco principal da oficina de alquimia é a destilação de líquidos e o refinamento de minerais, respondeu Magnus com arrogância, sem esperar que seu senhor entendesse nenhuma de suas palavras, e até desprezou o Yanshu fingindo inspecionar as ferramentas do experimento. Você ao menos sabe o que são e seus usos? Hipócritas orientais. Ele sussurrou em seu coração baixinho. Mas o que ele não sabia era que o Yanshu era um homem do mundo moderno e que a misteriosa alquimia em seus olhos nada mais era do que ciência comum e suas aplicações. A destilação de que você está falando é aquela que utiliza o refluxo do vapor condensado para obter um líquido purificado? A destilação a vapor? O Yanshu perguntou com um sorriso no rosto enquanto pegava aleatoriamente uma garrafa de destilação da mesa. Os olhos de Magnus se arregalaram e ele exclamou entusiasmado. Sim, é. Oh, Deus! Sua sabedoria é realmente incrível. Era verdade que os farangs eram todos pessoas francas e honestas. Uma vez que o alquimista soube que o Yanshu não era leigo, ele mudou de atitude quase imediatamente, elogiando seu senhor. Se for esse o caso, Magnus, se você tiver algum tempo, você pode visitar a oficina de produção de vinho e fazer algumas melhorias em sua técnica de destilação. Se a melhoria for um sucesso, tenho certeza de que o departamento financeiro estará mais do que disposto a pagar uma quantia razoavelmente grande de remuneração, mais do que suficiente para apoiar e financiar sua pesquisa. O Yanshu deu a Magnus uma isca que ele não pôde recusar. No momento em que Magnus ouviu as palavras fundos de pesquisa, uma repentina luz branca brilhou em seus olhos e ele gritou, sem problemas. Fique tranquilo, meu senhor, deixe esse assunto comigo. Quanto à pesquisa sobre refinamentos de minerais, você pode trabalhar com a divisão de arsenal, pois eles têm uma grande demanda por ferros finos. Fora isso, o campo de mineração de Langan também pode precisar de seus serviços, pois é sem dúvida sua profissão encontrar melhores maneiras de refinar minerais com maior pureza, neste caso, ouro. Magnus há muito abandonou sua arrogância e preconceitos e disse respeitosamente, meu senhor, sua sabedoria é tão profunda quanto o oceano. Magnus seguirá suas palavras de sabedoria. Bom, antes de o Yanshu partir, ele tirou as presas de javali, obtidas há muito tempo e deixadas intocadas, e disse com um sorriso, existe alguma maneira de transformá-las em um acessório? Magnus pegou e disse prudentemente, posso tentar. Bom, estarei esperando por suas boas notícias. Ao terminar a frase, o Yanshu virou-se e saiu. Ele foi direto ao mercado depois de sair da oficina de alquimia, cerrou os dentes e gastou 500 ouro na compra de uma planta do edifício avançado do estaleiro. Desde que adquiriu o manual de fabricação de navios de guerra Menchong, ele não pôde esperar mais um segundo para transformar os navios de guerra em realidade. Mas os navios de guerra Menchong eram navios de guerra intermediários e só podiam ser fabricados por um estaleiro avançado. Dito isto, se ele desejasse estabelecer uma força forte de navios de guerra da marinha, teria que usar 500 ouros adicionais dos fundos de capital limitados do território, gastando-os no avanço do estaleiro. Quando ele voltou para a mansão, viu Kinger e Gusanian fofocando ao lado. Gusanian olhou um pouco para baixo e Kinger a estava confortando. O Yanshu perguntou por curiosidade, sobre o que vocês dois estão fofocando? Tão misterioso. Gusanian permaneceu em silêncio, enquanto Kinger curvou os lábios e disse, irmão, você não prometeu a Gusanian um restaurante antes disso? Mas de acordo com os preços da divisão de construção, um restaurante é tão caro. Adicionando o salário dos trabalhadores, dinheiro para matérias-primas, pequenos pedaços aqui e ali, serão necessários pelo menos 30 de ouro. Além disso, não há promessa do futuro do restaurante, pois ainda não sabemos se os residentes estão dispostos a gastar no restaurante. É por isso que a irmã Gu está realmente hesitante sobre isso. O Yanshu acenou com a cabeça e ao olhar para Gusanian, perguntou, o que Kinger disse é verdade? Meu senhor, estou realmente um pouco preocupado e financeiramente incapaz de continuar com isso. Receio ter que decepcioná-lo desta vez. Acho que é melhor eu ficar na mansão, servindo e cuidando de todos como de costume. Gusanian resignou-se com seu destino. O Yanshu acenou com a mão e disse, Sanian, não há necessidade de se considerar um estranho, você pode vir direto até mim para pedir ajuda se houver alguma dificuldade. Gusanian estava louca de alegria e com a língua presa. Não, 10% das ações são suficientes para mim, não me atrevo a pedir mais. Você não precisa recusar, eu não pretendia deixar você com 50%. Mas para administrar o restaurante o capital é apenas o ponto de partida. Você precisará recrutar trabalhadores, reformar o restaurante, pesquisar os cardápios, uma série de trabalhos importantes que você precisará realizar pessoalmente como gerente do restaurante. O Yanshu explicou suas intenções a Sanian. Antes que Sanian pudesse dizer qualquer coisa, Kinger já havia batido palmas de alegria, rido e dito, irmã, você não precisa ser tão educada com o grande irmão. Ele acabou de saquear uma enorme riqueza dos invasores recentemente. O Yanshu olhou para Kinger e continuou, claro, terei 50% das minhas ações para mim, 30% serão de Inju e outros 20% para Kinger. Vamos considerar isso como mesada do irmão para suas irmãs.
Sim, Kinger não esperava que ela se beneficiasse disso também. O pequeno avarento abraçou o braço de Oh Yanshu imediatamente, com uma voz doce e gordurosa disse: Irmão mais velho, você é tão bom, você gosta tanto de Kinger, hehe. Oh Yanshu sorriu, acariciou sua cabecinha e disse: É bom que você saiba, tente não ser muito travesso. Gusaninha assistiu à cena e aceitou a oferta à vontade, com uma expressão de alegria e disse: Devo então agradecer ao senhor por me apoiar. Meu senhor, por favor, dê um nome ao restaurante. Oh Yanshu ponderou por um momento, procurando em sua mente um bom nome, depois acenou com a cabeça e disse: Vamos chamá-lo de Restaurante Sangu. Embora indique a quem o restaurante pertencia, também carrega o significado de voltar, muito adequado para um restaurante. Ótimo, esse nome é ótimo. A pequena beneficiária deu voz e bateu palmas. Sanian também ficou feliz com o nome e disse: Obrigado, meu senhor, pelo nome. E mais uma coisa, se eu estiver saindo da mansão para o restaurante, quem ficará encarregado da cozinha da mansão? Não há com o que se preocupar, uma vez concluída a residência oficial, além de mim, Kinger e as irmãs, os outros jantarão em sua própria casa, não há mais necessidade de cozinhar uma grande porção. Oh Yanshu respondeu à pergunta dela e fez uma pequena piada ao mesmo tempo. Meu senhor, você sempre será bem-vindo no restaurante. Gusanian respondeu à piada com sinceridade. Quanto ao chefe da nova mansão, deixarei que você escolha um sucessor. O território não era mais como antes, agora já existem alguns chefes. Oh Yanshu encerrou a conversa com uma missão para Gusanian. Sim, meu senhor. Sanian assentiu. Após a discussão improvisada, Kinger estava ansiosa para dar as boas novas à sua irmã Yinju. Oh Yanshu não interferiu e a deixou sair. Ele convocou Zaldevan ao seu escritório e o encarregou do projeto de atualização do estaleiro avançado. O rosto da secretária ficou amargamente amargo. Ultimamente, Oh Yanshu vinha lhe dando tarefas e tarefas indefinidamente, e os projetos de construção estavam por toda parte. Primeiro foram a muralha e o fosso da cidade, recentemente concluídos, seguida pela reforma da atualização dos municípios territoriais de grau 3, que havia começado há pouco tempo. Então veio o projeto de construção da muralha da cidade de Friendship Village, logo quando os construtores partiram esta manhã. Oh Yanshu deu-lhe uma nova tarefa novamente, reformar e atualizar o estaleiro intermediário em um estaleiro avançado, outro grande projeto. Mesmo que ele tivesse 3 cabeças e 6 braços, ele quase não conseguia fazer tudo de uma vez. Oh Yanshu deu um tapinha no soldado de Zaldevan e disse com grande solenidade: Obrigado por seu trabalho árduo durante este período, prometo que a divisão de construção certamente será recompensada com bônus depois disso. O que mais Zaldevan poderia fazer além de aceitar as ordens de seu senhor com um sorriso amargo? Um Sangu, parte do nome de Gusanian, e carrega outro significado de voltar 3 vezes. Capítulo 98. O escriturário O Mundo Online. No dia seguinte, quando Oh Yanshu saiu do jogo, Songjia telefonou para ele. Ei, Vodsi-1, o método que você estava dizendo realmente funciona. Meu irmão comprou uma vila de grau 3 na região de Lingnan, chamada Tianshuan Village. Songjia ficou muito feliz ao falar da novidade. Parabéns, uma aldeia de grau 3 já é muito boa. Quanto custou? Songwen foi muito rápido, foi apenas um dia e ele já havia comprado um território. Não foi uma surpresa que Songwen tenha escolhido a região de Lingnan. A maioria dos lords na verdade preferia ter seu território na mesma região que a região de vida do mundo real, afinal, com seus sentimentos nativos por sua terra natal. Adivinhar, Songjia disse maliciosamente. Oh Yanshu pegou o valor de uma aldeia de grau 13 e traduziu-o em moedas de ouro, dando uma estimativa aproximada e disse, 10 milhões? Songjia balançou a cabeça, deu um sorriso irônico e disse, outro 0 atrás. Sério? Shu não conseguia acreditar. É tudo culpa do meu irmão querer comprá-lo imediatamente. Acabou que o ex-senhor deu um preço extremamente alto, mas ele nem negociou e imediatamente comprou. Songjia protestou coquetemente com Oh Yanshu sobre o ato de seu irmão. Esse não foi apenas um pequeno benefício que ele ganhou, disse Oh Yanshu calmamente em seu coração. Usando os pontos de crédito que estavam prestes a ser anulados no futuro em troca de uma vila de grau 3, este foi definitivamente o melhor negócio de todos os tempos. Não é de admirar que os senhores civis da vida passada estivessem vendendo seus territórios. Esses nobres da classe alta eram tão generosos oferecendo 100 milhões por um território. Se Oh Yanshu estivesse disposto a vender sua cidade de Shanghai, o preço seria facilmente de 10 bilhões de pontos de crédito, exceto que seria impossível para ele vender seu território. De qualquer forma, ele conseguiu terras com sucesso, não foi? Sua família é rica, isso não é nada. Oh Yanshu sorriu. O quê? Mesmo que sejamos ricos, isso não significa que podemos gastá-lo de forma imprudente. Parecia que o conselho interno da família Song não contava tudo às mulheres, a real intenção, o verdadeiro propósito e a verdade do Arf Online. Até agora, Songjia ainda considerava isso um jogo. Que garota inocente. Oh Yanshu não demorou muito mais neste assunto delicado, em vez disso virou-se e perguntou, você mudou junto com seu irmão para a vila de Tianshuan? Sim, finalmente consegui relaxar. Cada vez que usei o conjunto de equipamentos que você me deu, fiquei muito pressionado e preocupado que alguém com más intenções pudesse estar de olho em mim. Ah, e sobre o esgrima e o inu, sugiro que você pratique no modo livre. Oh Yanshu lembrou-se de repente que Songjia ainda não havia entendido o segredo da esgrima.
Com medo de que ela pudesse ter perdido a oportunidade de ouro, ele mencionou o assunto intencionalmente. Tudo bem, eu também acho que essa coisa de esgrima é bem divertida. Ótimo. A propósito, meu irmão disse que gostaria de expressar sua gratidão com 1 milhão de créditos, mas eu o impedi. Ele então disse que gostaria de comprar uma refeição para você. Você quer? Ou Yanshu balançou a cabeça. Ele não queria se aproximar muito da corporação Song na vida real, então rejeitou gentilmente a oferta. Obrigado, mas está tudo bem. Tudo que fiz foi apenas dar uma sugestão. Não é grande coisa. Eu sabia que você não aceitaria. Então, e se eu fosse quem comprasse a refeição, você não recusaria, não é? Um convite para jantar de uma beleza. Estarei sempre pronto para isso. Então vou convidar você. Ainda não me lavei. Até mais. Bye bye. O Yanshu encerrou a ligação e saiu do quarto. Hoje era sábado e a garotinha Binger ainda não queria acordar. Em vez disso, Sun Xiaoyu tinha acabado de sair do jogo de pijama e estava pronta para escovar. Coincidentemente, ela conheceu Shu na frente da porta do banheiro. Então, como foi? Está tudo bem? O Yanshu perguntou aleatoriamente. Foi muito divertido. Os ensinamentos do Capital Architectural College eram realmente profissionais. Eram tudo sobre as estruturas arquitetônicas da China antiga. Eu senti que era ainda mais profundo em detalhes do que a biblioteca da minha escola. Gaia é realmente impressionante. Inicialmente eu estava apenas brincando por diversão, mas depois de assistir a algumas aulas, não pude deixar de mergulhar totalmente nisso. Sun Xiaoyu disse com grande prazer. O Yanshu acenou com a cabeça e disse, bem, então aprenda corretamente e eventualmente no futuro, você poderá reconstruir esses edifícios antigos no território. Realmente. Xiaoyu exclamou de alegria. Claro, eu prometo a você, contanto que você me apresente as plantas, vou transformá-las em edifícios reais, futuro arquiteto mestre. Uma promessa é uma promessa. Promessa. Depois que Sun Xiaoyu foi ao banheiro, o Yanshu se virou e foi para o quarto de Binger. Que criança preguiçosa ela era. Na verdade, ela dormiu às 21h30 da noite passada. Um porco tão preguiçoso. A jovem dormia docemente, abraçando sua pequena parceira Shuer nos braços. A cena transbordava de pura fofura. Como uma inteligência artificial avançada, ela era mais perspicaz do que Binger e foi alertada quando O Yanshu entrou. Após um período de convivência, Shuer já era próximo de O Yanshu. Ela voou ao redor de O Yanshu, dançando graciosamente como uma fada angelical, e finalmente pousou na palma da mão dele. O Yanshu usou o polegar para acariciar seu rostinho, sorriu e perguntou, Shuer, você acha que seu pequeno mestre é um porco preguiçoso? Shuer assentiu e respondeu em um tom fofo, em porquinho. Exatamente naquele momento, Binger foi acordado pelo barulho. Ela murmurou ao ouvir a resposta de seu parceiro, Bad Shuer, pequeno traidor. O Yanshu beliscou o nariz e disse, irmãzinha, acorde. Você vem comigo hoje para correr escada abaixo, fazer exercícios e respirar um pouco de ar fresco. E você também, irmão mais velho, perturbando meu sono e me acordando de manhã cedo. Ela claramente ainda não estava totalmente acordada, pois falava mal de todos que via. O Yanshu não queria mimá-la, então puxou-a e forçou-a a sair da cama. Sob as ordens estritas de O Yanshu, a princesinha só pôde ouvir e foi se escovar no banheiro. Quanto a Shuer, ela seguiu até o banheiro também. Ela tinha acabado de difamar seu pequeno mestre e agora estava tentando persuadir e confortar seu pequeno mestre. Quando soube que O Yanshu estava trazendo Binger para correr, Xiaoyu também se interessou. Assim, os três apareceram juntos lado a lado nas pistas de corrida. Os dois jovens adultos e uma criança pequena, quem não conhecia, podiam pensar que eram uma família pequena. Ah, e outra pequena fada da inteligência artificial estava voando ao redor dos três, uma cena realmente calorosa. Binger seguiu as costas de seu irmão, correndo enquanto olhava com inveja para Shuer voando por aí. Ela disse, como seria ótimo se eu pudesse voar como Shuer. O Yanshu balançou a cabeça enquanto sorria. Ele não levou a sério as palavras de sua irmã. Por ser fim de semana, O Yanshu adiou o convite de Song Jia, mudando a data para a segunda-feira seguinte. Durante um dia, ele passou a manhã assistindo televisão com Binger e acompanhando-a enquanto ela fazia o dever de casa. Já fazia muito tempo que ele não passava tempo acompanhando-a enquanto ela fazia o dever de casa, então ele se sentiu um pouco culpado no coração. Em 26 de março, O Yanshu ficou online na hora certa. Como de costume, ele treinou duro por 2 horas em sua lança e em 8 punhos extremos, e depois descansou antes de entrar em seu escritório. Em sua mesa, ele colocou uma carta da cidade de Kyushui. Tinha chegado naquela manhã. Ele abriu a carta e deu uma olhada. Foi escrito pelo general da guarnição da cidade de Kyushui, Zandanil, em relação ao pedido de expansão militar de Kyushui. Zandanil escreveu na carta que, devido à atualização de Kyushui para uma cidade de grau 1, ele solicitou a expansão do esquadrão de guarnição para 200 homens, a fim de lidar com o sistema de defesa muito complexo da cidade. O Yanshu assentiu, já que o pedido era razoável e justo, ele não tinha motivos para recusar. Assim, ele aprovou o pedido e escreveu uma nota na carta. Pedido permitido, a cidade de Kyushui recebeu autoridade para estabelecer um esquadrão de cavalaria. Apresentar o candidato a capitão ao Departamento de Assuntos Militares para aprovação. No entanto, Kyushui fornecerá os fundos por conta própria. Ao terminar, chamou o porteiro e ordenou que enviasse a carta ao Departamento de Assuntos Militares.
Durante o processo de tratamento dos assuntos governamentais, a quantidade de documentos e papeladas aumentava cada vez mais, dia a dia, em sua mesa. Ele percebeu que era hora de recrutar um escriturário para ajudá-lo nessas questões. O Yanshu imediatamente chamou o secretário da divisão de registro da Câmara do Quan. Ele precisava que a secretária lhe recomendasse um escriturário. Esta não foi apenas uma simples tarefa de selecionar um funcionário, foi também um teste aos conhecimentos e percepções do secretário. Do Quan sabia do teste e prometeu que apenas o melhor candidato seria proposto a O Yanshu. O trabalho de um escriturário era trabalhar em um escritório para manter registros e contas e realizar outras tarefas administrativas rotineiras. Suas funções podem ter parecido muito insignificantes e às vezes desnecessárias, mas na verdade era um dos cargos mais desejados. A natureza do trabalho de um escriturário determinava que ele cuidaria da maioria dos assuntos centrais do território, e era uma boa posição para ganhar experiência. Naturalmente, o candidato deve ter fortes habilidades de comunicação, excelentes habilidades de gestão e, até certo ponto, proficiência em estratégias, a fim de fornecer sugestões bem direcionadas e conselhos direcionados a nichos durante a condução de suas funções administrativas, para que o senhor possa dar grandes considerações aos seus comentários. A maioria dos famosos primeiros ministros e chanceleres da história antiga iniciaram suas carreiras políticas como escriturários ou algo semelhante. Por exemplo, o famoso primeiro-ministro da dinastia Tang, Fang Xuanlin, era originalmente um oficial da mansão do rei Qin. O primeiro funcionário da cidade de Xanhai, Gu Shilwen, fez um trabalho perfeito. Mesmo depois de ter sido transferido para o cartório de registro da casa, ele ainda ocupava um cargo simultâneo como escriturário e a qualidade de seu serviço não diminuiu, e O Yanshu ainda estava satisfeito com seu desempenho. No entanto, desde que Gu Shilwen foi mandado embora para estabelecer a cidade de Beiyue, O Yanshu perdeu seu valioso braço direito. No dia seguinte, Du Quan apresentou um candidato adequado e os dois entraram no escritório de O Yanshu na mansão. Du Quan fez uma reverência, cumprimentou O Yanshu e falou com alegria. Meu senhor, dos imigrantes que chegaram hoje, encontrei um jovem Jurin 2. Eu o examinei pessoalmente e acredito que ele fará um bom trabalho como escriturário. Por isso, eu o trouxe aqui pessoalmente ao senhor, para que você possa avaliá-lo pessoalmente. Quando Du Quan terminou sua frase, o estudioso avançou, curvou-se e cumprimentou O Yanshu, dizendo respeitosamente, Bai Nampu saúda o senhor. Tinha a aparência de um jovem de 24 ou 25 anos, vestido com uma túnica esbranquiçada de erudito, cabelos pretos e arrumados, olhos brilhantes e penetrantes, um jovem com aparência decente e típica de erudito. O Yanshu acenou com a cabeça, suas primeiras impressões sobre Bai Nampu foram muito boas. Para obter uma imagem mais clara de Bai Nampu, O Yanshu deu uma olhada nos atributos de Bai Nampu. Nome, Bai Nampu Ouro. Identidade, escriturário da cidade de Xanhai. Ocupação, funcionário público Juren. Lealdade, 75. Comando, 25. Força, 15. Inteligência, 55. Político, 50. Característica, erudito, amplamente lido e conhecedor, aumenta a eficiência administrativa do território em 5%, leitura meticulosa, aumenta a velocidade de manuseio de documentos em 15%. Avaliação, estudioso de família pobre, culto e conhecedor, habilidoso com estratégias e táticas, um puro cavalheiro. Na verdade, ele era talentoso e adequado para um escriturário. O Yanshu acenou com a cabeça em aprovação e disse, muito bem, eu o nomeio como escriturário da cidade de Xanhai. Você me ajudará nos assuntos de governo. Eu não vou decepcioná-lo, meu senhor. Vodse 1, um apelido dado a Shu, dizendo que ele é literalmente um Wood. Juren 2, significado literal de homem recomendado, um graduado qualificado que passou no exame provincial trienal nos exames imperiais, um sistema de exame do serviço público na China imperial para selecionar candidatos para a burocracia estatal. Fim do vídeo.